ingressos e ainda não chegou com toda a força que se esperava dele. Boca e Fluminense. Está começando a fase semifinal da Taça Libertadores da América. O Fluminense é o time brasileiro. A partir de agora na Taça Libertadores, já chega numa fase inédita para sua... Olha a torcida do Flusão aí. A torcida do Tricolor, comparecendo em grande número. Cerca de 800 torcedores do Fluminense estão presentes aqui em Avejaneda, aqui na Grande Buenos Aires, para incentivar o time. Tomaram conta das ruas de Buenos Aires hoje. E sem dúvida que o Fluminense está saboreando este momento muito especial para toda a sua gloriosa história de estar numa fase semifinal de Libertadores. Contra um Boca que está absolutamente habituado a esse momento. O Boca busca o sétimo título da Libertadores da América. Conta com o seu trio, um trio que é cantado, decantado em verso e prosa aqui na Argentina. Palermo, Palácios e Riquelme, que é o grande maestro desse time. Você está convidado a participar deste grande momento do futebol brasileiro na Taça Libertadores da América. Temos aí as animadoras de torcida do Boca Juniors. Outra presença sempre marcante, animando a torcida mais apaixonada do Boca, que fica exatamente atrás desse gol aí. Elas continuam animando a torcida do Boca. Muita gente ainda chegando aqui no estádio do Racing, no estádio Presidente Juan Domingo Perón. Tem capacidade inicial para 75 mil pessoas, mas 51 mil ingressos foram colocados à venda até de maneira preventiva. Hoje também é um dia muito especial, aí uma imagem do alto do estádio Presidente Perón, grande. A pressão não é tanto quanto da Bombonera aqui não. Bombonera está interditada pela Conmebol, um assistente foi agredido por um objeto e o Boca não está podendo jogar no seu estádio. Vamos agora aos jogos da Copa do Brasil. Vamos começar por São Januário. Neste momento, o Caldeirão de São Januário está recepcionando os times Vasco da Gama e Sport Recife, valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Tá bonito o Caldeirão de São. Vamos conhecer esta noite os dois finalistas da Copa do Brasil, que é exatamente o caminho mais curto para se chegar a Libertadores. Sonho de consumo, não só dos clubes brasileiros, mas de todos aqueles que militam no esporte na América do Sul, e agora também com a presença do futebol mexicano, que continua vivo. Aliás, ontem, olha o Maradona, sempre homenageado pela torcida do Boca. Renato chegou a fazer uma brincadeira, Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, que é amigo do Maradona. Vou deixar o Maradona triste hoje, na expectativa de o Fluminense fazer um grande jogo esta noite aqui no estádio Presidente Perón, em Avejaneda, na Grande Buenos Aires. Vamos dar uma passada com o repórter José Ilan, que está ali na expectativa da entrada em campo dos times. Do lado do Fluminense, evidentemente. Tem as primeiras informações. Boa noite, José Ilan. Boa noite, Luiz Roberto. O Fluminense continua tentando fazer mais história ainda na Libertadores, e para conseguir isso hoje, para conseguir uma vitória aqui em Buenos Aires, vai ter que quebrar um longo tabu. Nunca marcou um gol sequer em times argentinos em competições sul-americanas, jogando na casa dos argentinos. O técnico Renato Gaúcho hoje tem um desfalque no meio de campo. Igor sentiu uma contusão na panturrilha quando chegou aqui à Argentina, não vai jogar, e em seu lugar, Maurício vai ser escalado no setor de meio campo. Luiz Roberto. Outro desafio para o Fluminense é o frio que faz em Buenos Aires. Anteontem e ontem, nós tivemos 15, 16 graus, a temperatura estava muito agradável. Hoje, durante o dia, 11 horas da manhã, estivemos com 6 graus de temperatura. Aí subiu um pouquinho. Expectativa que no segundo tempo nós tenhamos 2, 3 graus de temperatura. Faz muito frio aqui em Buenos Aires. Mas melhor jogar com esse frio. Pelo menos está sem chuva, o gramado parece em boas condições. O estádio é um pouco mais distante, a arquibancada, em relação ao gramado do que a Bombonera. E o Fluminense está num grande momento. Tirou o São Paulo numa vitória maiúscula por 3-1. Vamos então confirmar as escalações de Boca e Fluminense para você. Os craques dos dois times, dois dos maiores times da América. O Boca Juniors, 6 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão mundial. Miliori é o goleiro número 25. Aí Maidana 20, Cáceres número 6, Paleta número 2, tem 1,90 m, vai marcar o Washington. E Morel Rodrigues número 3. No meio de campo tem Chaves número 21, Batalha, que é o volante centralizado número 5, Dátolo número 23, aí Riquelme número 10 e os dois atacantes, Palácio número 14, Rodrigo Palácio, xodó da torcida do Boca, e Palermo, o maior artilheiro da história do Boca Juniors,
com a número 9, na última partida, fez os 3 gols do Boca. O técnico é o Carlos Ischia. O banco de reservas do Boca, Garcia, que é goleiro, e Barra, que é titular, é lateral, está voltando de contusão. Aí Monson, número 18, Ledesma, 8, Cardoso, 19, Vargas, número 22, e Mauro Bozelli para o ataque, número 17. São os reservas à disposição do técnico Carlos Ischia, que é todo carequinha. Você vai ver daqui a pouco. Vamos então agora confirmar a escalação do Fluminense. O Fluminense Futebol Clube começa o jogo com este time. Renato Portaluppi manda a campo aí o time do Fluminense. Fernando Henrique, número 1, Gabriel, 2, Thiago Silva, 3, Luiz Alberto, 4 e Júnior César, meia dúzia. Meio de campo tem 8 Arouca, 15 Maurício, 18 Conca, 17 Cícero. Aí Thiago Neves, 10, o Washington, 9, o Washington mais enfiado no ataque. Thiago Neves encostando ali, Maurício e a novidade, como já informou o José Ilan. No banco de reservas, 22 Berna, 13 Roger, 14 Fabinho, 11 Dodô, né, pro ataque. 16 Romeu, 20 Carlinhos e 23 Alain, mais um atacante no time do Fluminense. A arbitragem para o jogo desta noite, aqui no estádio Presidente Juan Domingo Perón. Arbitragem uruguaia, hein? Apita o jogo Roberto Silveira, do Uruguai, com Walter Real e Robert Muniz. Este é o trio de arbitragem. Sérgio Noronha está aqui comigo. O José Roberto Wright também. E aí, Noronha? É sempre um grande jogo, uma semifinal de Libertadores, ainda mais envolvendo 2 grandes da América, o Boca, um papão de títulos internacionais, e o Fluminense que busca a sua primeira grande conquista sul-americana. Noronha, boa noite. Boa noite, mas eu acho que o Fluminense tem que ter em mente o seguinte: o Boca está fora do seu palácio, do seu reduto, e aí já não tem aquela pressão da torcida, evidentemente. Eu ouvi falar também que o Arouca vai marcar o Palermo em cima, mas não é só o Palermo. O Riquelme em cima. Perdão, tem o Palermo e o Palácio também. Os dois na frente são perigosos. Agora, o Fluminense não tem que pensar apenas em marcar, tem que pensar também na vitória. Tem que sonhar com a vitória, que não é impossível. O Fluminense tem um bom time, tem que também pensar em atacar. E olha, nesse campo, que ele é menor que o gramado do Boca Juniors, a marcação fica mais fácil. Então, o Fluminense pode realmente marcar mais, melhor, e sair muito rapidamente com a bola do contra-ataque. Acho que esse é um bom remédio para o Fluminense provar um gostinho que nunca provou, vencer aqui na Argentina. Muito bem, Sérgio Noronha, estamos aqui no estádio do Racing, em Avedianeda, pouco mais de 15 quilômetros do centro de Buenos Aires, mas foi um trânsito para chegar aqui. Viemos até lado a lado com a delegação do Boca, estava todo mundo de bom humor ali, o técnico Carlos Ischia fazendo sinal de positivo. Nós vemos ali o trio de arbitragem no aquecimento. Eu vou conversar então com o José Roberto Wright, que já esteve tantas vezes nessa situação de pressão, de semifinal de Libertadores, de final de Libertadores, de Copa do Mundo. A arbitragem será Uruguai nos 2 jogos, José Roberto Wright. Hoje com o Roberto Silveira. Boa noite, Wright. Boa noite, amigo da Globo. Realmente, Luiz, eu acho que é pouco árbitro para muito jogo, se a gente pode classificar dessa maneira. Tá mal escalado, você acha? Não, eu acho que seria um árbitro tipo com mais experiência, um árbitro com mais força, porque ele é um árbitro tecnicamente bom, deixa o jogo correr, mas esse jogo é um jogo que o árbitro tem que ser muito ligado no jogo, em função da dificuldade de ter a obrigação do Boca de vencer aqui fora do seu estádio. Então eu acredito que o árbitro poderia ser um árbitro de mais peso, um árbitro de muito mais categoria. E eles estão no aquecimento aí, até porque, Wright, aproveitando, o frio, Zé, para quem não está habituado, por exemplo, com esse frio, os uruguaios até estão, Montevidéu faz muito frio também. Mas de qualquer forma, o árbitro também tem que tomar um cuidado especial com o aquecimento, Wright. Sem dúvida, uma massagem antes da partida, um alongamento muito bem feito, porque a temperatura baixa, e pelo menos nos 5, 7 primeiros minutos, o árbitro começa a entrar em aquecimento. E aí depois o rendimento é gostoso. Eu gostava de apitar no frio, era um rendimento muito bom atleticamente, a gente corria muito mais. Agora vamos aguardar aí. Então aquecendo, no aquecimento eles estão bem. Torcida do Fluminense está aí na expectativa da entrada em campo do time. A bandeira do Brasil. E o Fluminense vem para campo. É um momento marcante para toda a gloriosa história do Fluminense. O time está em campo. Mangas longas. Fernando Henrique, capitão Luiz Alberto. Maurício, que é a novidade. Thiago Neves, Arouca, Conca. Gabriel, Cícero. Vai chegando o Thiago Silva. Chegando o Washington. Chegando o Júnior César. Com a bandeira do Fluminense, o que é tradicional da entrada em campo do time. Sempre trazendo a bandeira. E diante da torcida tricolor, o torcida do Boca tenta responder do outro lado. O time do Boca vai subir já já pro gramado aqui da Bombonera.
O Fluminense está no gramado, continua o seu processo de aquecimento. Conca e Cícero, os dois têm jogado muito. Preparador físico Fábio Massagerian orientando ali os jogadores do Fluminense. Impaciente a torcida do Boca, que vai subir, o que vem para o gramado dentro de alguns instantes. Olha o momento que os jogadores estavam ali com a bandeira do Fluminense, a bandeira do clube. Luiz, agradecendo a presença da torcida. José Inan no gramado aqui do estádio Presidente Peron. eu tô aqui ao lado do goleiro Fernando Henrique. Vocês entraram em campo, viram essa pressão da torcida do Boca. Como é que vai ser enfrentar isso tudo hoje, Fernando? Não, cria-se uma expectativa na torcida, mas a torcida não entra em campo. Acho que o Fluminense já tá bem crescidinho e sabe que as condições é a mesma coisa que estivesse jogando no Morumbi. A pressão é a mesma, a gente tem que saber lidar com isso. O que é um bom resultado hoje aqui? Eu acho que a derrota já não é um bom resultado. Acho que se terminar o jogo 0 a 0 seria um ótimo resultado. Boa sorte ao goleiro Fernando Henrique. Luiz Roberto. José Inan está ali na beira do campo acompanhando toda essa movimentação, o momento do aquecimento final dos jogadores do Fluminense, a presença da reportagem da TV Globo acompanhando o esporte brasileiro. Está aí o Renato Gaúcho, já colocado ali no banco de reservas, embora o Renato seja gaúcho da Serra, né? Ele não está muito habituado mais com o frio não. E vem o Boca, Palermo, Palácio, as estrelas do Boca, em campo, Clube Atlético Boca Juniors. Torcidas de todo mundo, a torcida do Boca. Com Palermo e Palácio, o maior artilheiro da história do Boca, o Palácio número 14 ali, abraçado no Palermo, que é o capitão do time, é um xodó da torcida. Destacado deles ali do lado esquerdo ficou o Riquelme, que é uma grande estrela do futebol mundial, e está em campo para comandar mais uma vez o Boca Juniors. O Luiz Alberto se desvencilhando de um cabo ali. Jogadores do Fluminense, está aí o Thiago Silva, convocado pelo Dunga para os jogos das eliminatórias, inclusive com direito a Brasil e Argentina no próximo mês de junho. Brasil e Paraguai em Assunção, Brasil e Argentina em Belo Horizonte. O time do Fluminense pousando para aquela foto. Essa, sem dúvida, entra para a galeria dos grandes momentos da história do clube. Semifinal de Taça Libertadores, e que o Fluminense tem a concentração. Está aí o Riquelme. Aí o número 23, o Dátolo, que é outro jogador que tem se destacado muito nas últimas partidas. Aparece muito do lado esquerdo do ataque. Renato vai se protegendo, tá usando ali o rádio de comunicação. Luiz, diga, José Ilan. Eu tô aqui ao lado dele. Deixa eu ver aqui, Renato. Quais foram basicamente as suas palavras de incentivo para o seu time para um jogo tão difícil como esse? O grupo está concentrado, está querendo, está com uma confiança muito grande. Acho que as melhores palavras é que eu venho falando para eles há alguns dias. É esse grupo que pode entrar para a história do clube, uma foto na parede, e a história dos vencedores ninguém apaga. Você encontrou o Maradona já, que está aí no estádio? Não, deixa ele longe, pelo amor de Deus. Luiz. Aí o Renato Gaúcho, boa sorte, Renato, que você tenha lucidez no comando do Fluminense neste momento tão importante do clube. Aí o Igor, que foi vetado pelo departamento médico, um problema no joelho esquerdo, como você viu. Número 3, Morel Rodrigues, joga de zagueiro, joga de lateral esquerdo, de ala pela esquerda. Enfim, destaques desse jogo aqui. O Igor não joga. Vai jogar o Maurício, foi escolha feita pelo Renato, momento que os jogadores do Fluminense estão concentrados ali, fazendo o que se chama de corrente no futebol. Como não havia espaço no túnel, era um túnel inflável, né? Então você vinha logo para o campo e ia para o gramado imediatamente. Ali o Maurício com a número 15 é a novidade. Aí os jogadores reservas do Clube Atlético Boca Juniors. O terceiro da esquerda para a direita é o Ibarra, 34 anos, já está pronto para voltar. Teve uma contusão importante. O Ibarra ganhou as últimas 4 Libertadores que o Boca conquistou, ele estava nelas. É exemplo do Riquelme, né? Os reservas do Fluminense, o primeiro ali é o Igor, fazendo gelo no joelho esquerdo, se cuidando, se tratando. Aí você tem um goleiro Migliore, que substitui o Caranta, que está machucado. Caranta que vem sendo titular nos últimos jogos
do Boca no último ano inteiro, é o goleiro titular do Boca. Fernando Henrique no seu momento de concentração, no seu momento de fé, antes de a bola rolar. O jogo vai começar agora 22 horas e 5 minutos, horário de Brasília, por conta desse trânsito mesmo, né? Então o Boca acabou demorando um pouco mais no aquecimento. O time, a delegação chegou no vestiário 9h30 da noite. Será que isso pode mexer com a concentração dos jogadores do Boca Juniors? A gente vai ver na prática. O Fluminense chegou um pouco antes, não muito também, porque o trânsito foi muito tumultuado. E a torcida do Boca, você sabe, né? Canta o tempo inteiro. Autoriza Roberto Silveira do Uruguai. Bola rolando, está valendo pela semifinal da Libertadores da América. Direto aqui de Avedianeda, no estádio do Racing, o estádio Presidente Perón. Fluminense Boca para você. Júnior César, outro rapaz que está vivendo um excelente momento com a camisa do Fluminense. Chegou lá atrás para fazer o corte o Cáceres. Paraguai, o Cáceres chegou firme ali, rasgando tudo que tinha direito. A bola vai ficando com o Conca. Aí o argentino está em casa, o Conca faz o levantamento. A bola vai passando, Thiago Neves e o recuo de cabeça. Tranquilo, chegou o número 3, Morel Rodrigues, recuando para o goleiro. Está jogando o time do Boca com o Rodrigo Palácio. É uma característica importante desse jogador, ocupa muito o lado esquerdo. Aí vem o jogo na direita. Se apresenta Maidana. Aí trabalha no meio com o Chaves. Chaves é um jovem. Barrou o Ledesma, número 21 do Boca, o Ledesma, que foi titular nesses últimos anos, inclusive campeão ano passado como titular da Libertadores. Aí o Chaves, ele ocupa muito o lado direito, fazendo a jogada pelo meio, arrancando o Palácio. Aí o Thiago Neves entrega para o Arouca, vai ter a responsabilidade de marcar Riquelme. Thiago Neves recebeu do lado direito, acabou sendo desarmado. Agora você vê quem chegou na jogada foi o Morel Rodrigues. Torcida do Boca não para um só instante, incentivando o time. O Riquelme tocando para Palermo. Ele vira mal, a bola vai saindo lateral, favorecendo o time do Fluminense. Morumbi, São Januário, bola rolando. A Copa aí está o Ixia, não deu pra gente ver a carequinha do Ixia, como eu destaquei há pouco, né? Porque no ônibus do Boca ficava reluzente. Ele tá usando uma toquinha por conta do frio. Aí Luiz Alberto, o capitão tricolor. Chegou bem o Cáceres com o peito, ajeita. Mas do lado direito fica o Maidana. Aí trabalha pelo meio para a Batalha. Tenta fazer um levantamento lá no centro para Palermo. Vai saindo o Fernando Henrique na dividida com o Palermo. Ele consegue tocar. Gabriel se esforça. Evita a saída de bola pela linha de lado. Foi aí o Palermo, maior artilheiro da história do Boca. Que marca conquistou o Palermo, hein? Em 189 gols na atualidade com a camisa do Boca. Thiago Neves já está marcando a primeira falta do jogo, favorecendo o time do Boca Juniors. Aí o Palermo, capitão do time, de contrato novinho. Vamos ver a dividida dele com o Fernando Henrique. Fez mais um ano de contrato o Palermo, que tem 34 anos. O Fernando Henrique foi limpamente na bola, né, Raul? Sem dúvida, vamos observar o lance, ó. Ele toca na bola e depois se choca. Nada marca. Lateral mal cobrado ali pelo Gabriel. Recuperação do time do Boca. Riquelme. Faz o levantamento do lado direito. Acompanhou tranquilo, soberano na jogada do Conca. A bola saiu, é só tiro de meta favorecendo o time do Fluminense. E você não pode perder as emoções finais de Duas Caras. E fique ligado, hein? Que nós vamos curtir o último capítulo de Duas Caras no sábado. Desta vez é no sábado para você. O último capítulo de Duas Caras. O Washington saiu consagrado na última semana do Maracanã com os 2 gols. A vitória sobre o São Paulo por 3-1. Aí Fernando Henrique fazendo a cobrança. Vai subir o Thiago Neves. Raspou nessa bola pro Conca. Aí vai o Paleta, o grandalhão. Chutão pro ataque. Luiz Alberto tira. Aí o Batalha toca de cabeça. Batalha mais um que conquistou 3 Libertadores com a camisa do Boca. Aí recebe Palermo. Vira o jogo do lado esquerdo. Pela esquerda vem cruzamento do Morel. Chega bem para fazer o corte lá atrás. O Maurício está jogando com o Thiago Neves. Aí domina o camisa 10 do Fluminense. Trabalha com o Conca. De novo no Thiago Neves. O Washington ficou na frente. Cícero na ponta esquerda. Thiago levou bonito. Bateu de pé direito. A bola vai pela linha de fundo. A primeira chegada do Fluminense. Bom, Noronha. A impressão inicial
com 4 minutos é que o Fluminense está jogando, né? Fazendo o seu jogo. E o que é melhor ainda, de repente nós vimos jogando em conjunto o Thiago Neves e o Conca, que são os dois homens responsáveis pela construção de boas jogadas de ataque do Fluminense. Se esses dois acertarem, o Flu vai longe. Aí o Cáceres jogando do lado esquerdo para Morel Rodrigues. Tá claramente de lateral esquerdo o Morel hoje. Às vezes faz outras funções nesse time do Boca. Acabou passando mal, não chegou o Chaves. Aliás, é o Dátolo que estava na ponta esquerda, que a posição que ele ocupa sempre é um perigo, o Dátolo, hein? Ele às vezes parece meio sumido do jogo, de repente tem feito sempre uns golzinhos, o Dátolo. Aí a falta favorecendo o Fluminense sobre o Washington. A escalação do Paleta, tem 1,90 m, foi exatamente com a preocupação que o técnico do Boca tem com a jogada pelo alto do Fluminense, com o Washington, com o Cícero especialmente, além dos dois zagueiros. Thiago Neves acabou perdendo, a bola fica com o Morel Rodrigues. Aí tenta fazer o levantamento na ponta esquerda para Rodrigo Palácio. Lateral do Fluminense. Mas o Paleta é jovem, tem só 22 anos, hein? De repente pesa, né? A responsabilidade. Tem uma certa cancha, jogou na Inglaterra, teve no Liverpool da Inglaterra, tá aí. Vamos ver o que acontece em campo, Noronha. Tomara que pese mesmo, né? É um jogo de decisão, é um jogo que vale vaga na decisão, na finalíssima da Libertadores. Um jogo de 180 minutos hoje aqui na Argentina e na próxima quarta no Maracanã. Antecipação do Batalha. Tentou a bola pro Rodrigo Palácio, fez que não ia jogar, olhou, viu que não estava impedido, Luiz Alberto se antecipa. E o assistente está marcando a posse de bola para o Fluminense. Impedido ele estava, ele até tentou Aliás, sair até do que jogo. ele está marcando, quando ele tocou na bola, o bandeirinha marcou. Mas não, é no momento do passe, quando o jogador se dirige em direção à bola, é que tem que ser marcado, não tem que justificar. Ele estava em posição irregular e o assistente demorou. Ele usa essa trancinha já tem um tempão, né? Desde que surgiu o Rodrigo Palácio. Gosta dessa trancinha. Um negocinho branco na ponta ali. Nunca foi puxado por essa trancinha, segundo ele. Thiago Neves. Aí o Arouca. Pressionou a saída de bola o time do Boca. Luiz Alberto. Recuperação. Aí Palermo. Palermo recebe. Tenta jogar do lado esquerdo. Aí vai chegando o Boca. Olha o cruzamento para a chegada do Júnior César. Recuperação de Maidana. Vai tentar um chute de esquerda. Bola toca no Luiz Alberto. Sobra com o Cícero que está jogando do lado esquerdo. Aí Júnior César dá um chutão. Jogou o Paleta, tocou de cabeça no vazio. Conca recebe para o Fluminense. Maidana encostou na marcação. Chaves também. Ele tocou para Thiago Neves, devolveu para o Washington. Experimenta daí o Washington. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. O cruzamento do Riquelme buscando o Rodrigo Palácio no chão, né? E a sobra o chute do Maidana. Chaves trabalhando. Riquelme. Categoria do Riquelme. Jogou na esquerda para Morel Rodrigues. Aí vem levantamento. Soberano, Luiz Alberto tirou. Aí a bola vai ficando com o Maidana. Trabalha mais atrás com o Cáceres. Sai jogando o zagueiro do Boca. Vira o jogo na ponta esquerda buscando o Morel. A bola passa, vai ficando do lado esquerdo. Riquelme faz o levantamento. Thiago Silva chega rasgando, tira dali. Aí o jovem zagueiro Thiago Silva ficou 20 dias fora por contusão, voltou contra o São Paulo e arrebentou com o jogo, né? E Rodrigo Palácio, vem o time do Boca. Tocando mais atrás, aí Batalha. É sempre um jogador importante o Batalha, hein? Embora seja volante, sabe distribuir o jogo como você viu nessa jogada. Morel Rodrigues. Aí vem cruzamento para a área. E a bola vai saindo, é posse de bola para o Boca. Vai lá o Dátolo na cobrança do escanteio. São 8 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Libertadores da América para você, direto da Argentina. Aí o Batalha vai lá para a área, vai ser marcado pelo Luiz Alberto. Maidana também na tentativa da cabeçada. O Fluminense tem excelentes cabeceadores, né? Além dos dois atacantes, do Washington e do Cícero, que é multifunção. Os dois zagueiros, o Thiago Silva e o Luiz Alberto, são muito bons pelo alto. Falta sobre o Conca, feita cometida pelo Dátolo. O torcedor do Boca também chegando em cima da hora, em função do mega congestionamento, mega engarrafamento que nós tivemos hoje na cidade de Buenos Aires
por causa do jogo, na saída, porque exatamente é o mesmo trânsito da saída, né, do horário pesado de trânsito para quem trabalha em Buenos Aires e vai para as cidades da Grande Buenos Aires. Por isso o jogo atrasou um pouquinho. Aí o Júnior César, Thiago Neves domina do lado esquerdo. Maidana passou, o Júnior César vai no fundo, o Washington pedindo um levantamento na ponta direita, vai chegando o Conca. O toque foi do Morel Rodrigues, o lateral favorece o Fluminense. 9 minutos passados do primeiro tempo. Mais uma vez a jogada aqui pelo lado esquerdo. Olha o Júnior César, que fase tá esse rapaz, né? E joga com essa intensidade o jogo inteiro. O do cruzamento não saiu tão perfeito, não. Thiago Neves. Ele gosta de jogar desse lado ali, trazer para dentro. O Batalha chegou na marcação. Chaves também apertou, a bola tocada. Resvalou no Thiago, segundo a arbitragem. Portanto, é posse de bola favorecendo o Boca. O Renato vai se protegendo do frio. Pegou uma camisa ali, meio que de cachecol fez a camisa, né? Aí você vê o Ixia com esse gorro, bonezinho escuro, que é o técnico do Boca Juniors. E todos os jogadores do Fluminense no banco de reservas usando gorros. Venta muito, além de todo o frio, venta muito aqui no campo. 5 graus a temperatura em Buenos Aires. Olha o Gabriel, vai para a jogada individual pela direita, chega bem colocado para fazer o corte o Cáceres. Jogadores do Fluminense todos aí protegidos. O Roger, que está mais habituado com o frio, não está usando um gorrinho não. E vem o Conca, pega forte de pé esquerdo, apertou o Batalha, atrapalhou e sai jogando o time do Boca. Aí o Riquelme, sempre um jogador esguio, cabeça erguida, trabalhou com o Chaves. Devolveu para o Riquelme, Arouca tem incumbência de marcá-lo, pressionou, ele errou o passe. O Washington por cobertura. Que presença de espírito teve o Washington. Olha, se sai com um pouco mais de força. Já pensou um gol desse? Numa semifinal de Libertadores? O lance já valeu e muito, Washington. Aí Palácio. Cruzamento, Luiz Alberto chega tirando. Aí sai jogando com o Cícero. O Washington recebe, voltando para buscar. Paleta faz antecipação, toca no Batalha. Riquelme, Palermo, levantou para o Palácio. Riquelme pedindo cruzamento para ele. Gol do Boca. Riquelme, número 10. Exatamente do jeito do Boca. Com o Palácio usando o lado do campo, aí está o Rodrigo Palácio. Jogada começou com ele, com o Juan Román Riquelme, que foi só para completar no cruzamento perfeito de Palácio, para levantar a torcida do Boca. Aos 11 minutos vibra o Riquelme, terceiro gol dele na Libertadores. Ele não jogou praticamente a primeira fase, teve uma contusão muito séria. Vai falar já da posição do Palácio e a finalização do Riquelme. É a jogada mortal do Boca, todo mundo sabe que ela existe, é assim. Mas ela aconteceu, Sérgio Noronha. E primeira finalização do Boca, né? O Fluminense havia finalizado 3 vezes, o Boca na primeira foi lá e fez o gol. Agora a dupla realmente é difícil de marcar. O Fluminense tem que tomar cuidado, porque na subida dos laterais, do Gabriel e do Júnior, fica sempre um espaçozinho. Alguém tem que fazer uma cobertura por ali. José Roberto vai. Perdão, José Ilão. O Renato acabou de fazer um gesto alertando ao Júnior César exatamente sobre o que disse o Noronha agora, para tomar conta, para prestar mais atenção na volta, na cobertura, na marcação do ataque do Boca. Posição do Palácio na hora do passe? Perfeita, não tinha dúvida nenhuma, não havia irregularidade, tanto dele quanto do Riquelme, o gol foi legal. É uma quarta-feira muito especial no Morumbi, 0 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. Primeiro jogo, o Botafogo venceu por 2-1, joga com esta vantagem no estádio do Morumbi. São Januário também, os estádios estão lotados. Vasco Sport Recife 0-0 também. Aí está o Riquelme, dominando, Arouca na marcação implacável, o Riquelme vai dominando, chega Cícero, aí entrega para o Conca. Voltou o Chaves, ganhou, tocou no Riquelme. Devolve de novo mais atrás, no Chaves, recuando no Maidana. Aí para o goleiro, o Washington vai lá marcar a saída do Migliore. Chutão do goleiro Migliore, vai chegando o Júnior César, ele e o Palácio. Tocou de cabeça, a bola vai sobrando com o Thiago. Sai jogando com o Gabriel, aí trabalha com o Maurício. Adianta com o Thiago Neves. Aí Maurício, é isso, Fluminense tocando rápido, fazendo o seu jogo. Característica marcante do time do Fluminense. Para a técnica dos seus jogadores. Está aí o Thiago Neves. Tenta sair jogando pela direita, trabalhou com o Gabriel. Aí joga no Maurício. De novo no Thiago Neves. Vai para a jogada individual o Thiago Neves.
Chega bem o Paleta na cobertura, acaba tocando, a bola saiu, ele fica reclamando, caiu o Paleta. Porque o assistente marcou a saída de bola para o Fluminense. Ou a falta até. A impressão que ele marcou foi a falta. Isso, olha como ele chega, Zé. Ele se projeta à frente da bola, nesse momento ele derruba, ele não atingiu a bola no primeiro momento, nem no segundo. A falta foi bem marcada pelo assistente. Olha o pé embaixo, tocando o Thiago Neves ali, como o Wright já descreveu para você. Aí o Paleta, 1,90 m, entrou por conta da bola aérea do Fluminense. E vem cobrança do Thiago Neves. Tá concentrado aí o Thiago Neves. Thiago Silva tá na grande área. Maurício na primeira trave, o Washington na segunda, marcado em cima pelo Paleta. Onde vai o Washington, vai o Paleta. Luiz Alberto também tá na marca do pênalti. Vem Thiago Neves na cobrança. A bola pelo alto do Fluminense. Muita marcação, cruzamento, subiu o Thiago. Gol! Thiago Silva, número 3. Cobrança de Thiago Neves. Antecipação desse zagueiro que é um gigante. A cabeçada vem perfeita, inapelável para o goleiro Maglione. Thiago Silva, número 3. O Fluminense empata o jogo. Seguiu tocando, seguiu fazendo o seu futebol. E minutos depois chega o empate aqui no estádio do Racing, em Avellaneda, na Argentina, Noronha. De Thiago para Thiago, o Fluminense está chegando. E jogando sem se espantar ou se amedrontar com o gol que sofreu. Isso é bom. O jogo agora está igual e evidentemente o Fluminense acaba de mostrar ao Boca que também veio com disposição de vencer. E a importância de um gol feito fora de casa na Libertadores. Claro que se você buscar retrospecto, é evidente que às vezes um gol pode não representar a classificação. Cruzamento para o Palermo. Luiz Alberto saiu, tira. Saiu muito bem do chão, saiu bonito. O gol fora de casa significa, só para ficar simples para você entender, né, que, por exemplo, né, se o jogo terminasse 1-1, 0-0 no Maracanã, classificaria o Fluminense. Então o gol fora de casa é critério de desempate. Morel Rodrigues trabalhando com o Riquelme. Toque sutil de primeira. Jogou o Thiago, jogou para fora, lateral. Aí o Palácio. Vai para cima dele na marcação o Gabriel. Ele recua. Morel Rodrigues buscou o drible sobre o Maurício. Vai até a linha de fundo. Fez o cruzamento. Subiu para cortar o Cícero. Sobe muito o Cícero. Aí a bola fica no Conca. Júnior César. Cáceres vai chegando. Dividida muito forte. O Cáceres ficou com a bola. Trabalhou pelo meio com o Batalha. Aí Chaves. Ocupando sempre o lado direito. Às vezes ele joga até de ala o Chaves. Aí toca para o Dátolo. Recebe Morel Rodrigues do lado esquerdo. Se aproxima Riquelme, já domina. Arouca segue implacável. A marcação individual. Ele devolve no Morel. Cruzamento para a área. Palácio dominou. Recuou para o chute. Raspa o travessão. Na finalização do Chaves e vai pela linha de fundo. É baixinho. O Chaves se posicionou para que todo mundo preocupado. Com o Palermo. Com o Riquelme. Olha o que aconteceu com o Chaves, ficou livre, absolutamente livre, dominou, escolheu o que ia fazer e botou essa bola na junção da trave com o travessão. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, aqui atendimento e dedicação jogam juntos. Martim Palermo virando o jogo do lado esquerdo. O Gattuso tentou um chute diferente ali, está se desculpando. Mas a bola foi na direção do gol. E o Fernando Henrique, mesmo com esse frio todo de 5 graus, está jogando de mangas curtas. É sempre assim, mangas curtas, mas calça de agasalho. Aí o Palermo. Dátolo não domina, a bola fica com o Gabriel. Thiago Neves, devolveu no Gabriel. Chamado com falta, justo está marcando. Falta para o Fluminense. O Gabriel fazendo o sinal de positivo, mas ele fez o sinal de positivo para o Cícero, que se posicionou para receber. E a falta mal cobrada. Chegou ali o Chaves, domina com tranquilidade para o time do Boca. E nesta segunda estreia, a nova novela das 8, A Favorita. Subindo o Thiago Silva e tirando. Palermo tentou para o Palácio. Recebe, passou o Chaves na direita. Essa é uma jogada manjada do Boca. O Chaves com o Palácio ali do lado direito. Já passou o Palácio, mas ele preferiu tocar para o Riquelme.
Devolveu para o Maidana. Faz o levantamento para o Palermo. Recebe, tentou a jogada. O Riquelme foi. Marcado pelo Arouca. Caiu, levantou o braço. Não chegou a pedir o pênalti, não. O juiz mandou seguir. Entendeu que foi tudo normal. E você, José Roberto Reis? Também achei que não houve a jogada, a intenção do Arouca de tocar ou derrubar ou fazer a falta. Diga, Sérgio. O Renato colocou o Conca um pouco mais próximo do Júnior. Exatamente para evitar essa jogada pela direita que o Boca está fazendo. O Conca está jogando aqui pela esquerda, mais próximo do Júnior César. É isso, o Boca nesse momento se posiciona com 3 zagueiros. Ó, você está vendo aí o Paleta. Sobra entre eles o Batalha e fica mais à direita o Cáceres. Aí sai todo mundo, e o Chaves inclusive, olha, sai lá da direita. O Boca reveza o seu esquemão de jogar. Falta sobre o Júnior César. Falta do Batalha. Era para o primeiro cartão do jogo já essa falta aí, José Roberto Reis? Não, na minha opinião não. O jogo está tranquilo, está bem jogado, os jogadores estão se respeitando. A falta aconteceu nesse momento, é empurrado o Júnior César. E o árbitro pura e simplesmente marcou infração. Esta segunda estreia a nova novela das 8, a favorita. E lembrando que o último capítulo de Duas Caras neste sábado, hein? As emoções de Duas Caras chegando na sua semana derradeira. E sábado, último capítulo. Aí o levantamento lá para o Thiago. Chegou dominando. Paleta rasgou. Bola ficou. Arouca se antecipa. Aí jogando Cáceres. Trabalhando com Chaves. Sempre abrindo do lado direito para receber. Aí o levantamento para o Palermo. Maurício encostou na marcação. Aí Júnior César. Lateral favorecendo o time do Boca. Semana de muito esporte na tela da Globo para você. Próximo sábado, 11h30 da noite. Amistoso internacional da nossa seleção. Sábado, hein? 11h30 da noite, Brasil e Canadá, direto dos Estados Unidos. O Boca vem no ataque aqui. O José Hernan traz já a informação. Aí o Boca com o Palácio. Jogada individual de Rodrigo Palácio, tocou no Morel Rodrigues, levantou para o Palermo, subiu o Luiz Alberto. E o Gabriel tirou. Tirou na direção do meio ali, é sempre um perigo essa bola, mas deu sorte, ficou com o Maurício. Aí Conca. Quem está na marcação do Conca é o Batalha. Chaves também chegou, a bola vai saindo em lateral, favorecendo o Boca. Pois não, todo mundo reclamando desse lateral aí, você foi bem à sua frente, hein, Ilan? Mas agora há pouco o Fernando Henrique fez gestos insistentes aqui para o Renato Gaúcho, dando a entender que o Palermo está com muito espaço, procurando corrigir a marcação sobre o Palermo. Palácio troca de lado nesse momento, ó, vai lá do lado esquerdo. É o jeitão do Boca, faz o jogo dele. E o Fluminense também está fazendo o seu. E por enquanto está 1-1. Riquelme, que devolução para o Palácio, para Palermo, na dividida Cícero chega tirando. Jogando bem recuado o Cícero, está lá de volante o Cícero. Esse é outro jogador, várias funções, né? No futebol até você já surgiu a expressão do jogador multifunção. E eu gosto dele, hein? Acho ele muito presente no jogo, não se omite. E ele está caído, né? Acho que é exatamente o Cícero. Exato. Tá se contorcendo ali, olha a jogada de novo, olha o toque. Ah, esse é Riquelme, né? Os três, é o trio. O Riquelme mesmo marcado, o Arouca em cima. Olha só, é de primeira, não tem. Jogou lá na esquerda para o Palácio, que cruzou para o Palermo, que chegou chutando. Ah, por isso que o Cícero está sentindo. Pegou no tornozelo do Cícero. O Wright se caracteriza a falta nesse tipo de jogada, o Palermo tentando finalizar para o gol, chutando o adversário desse jeito. Não, ele chuta a bola, vamos acompanhar, ele vai chutar a bola. Ah, não é seu gol, Wright. Não é seu gol, é seu gol. Esse é o cruzamento do Palácio pro Riquelme. Ele não se caracteriza porque a intenção do jogador foi a bola e ele atingiu primeiro a bola. Na sequência da jogada é que ele aí pega e atinge o adversário. Não é essa jogada também, não. São lances do jogo que a gente está curtindo agora. E o gol do Fluminense, que saiu daquela falta que sofreu o Thiago, para o Thiago Silva fazer o gol, os gols do jogo. Aí a comemoração dos jogadores do Fluminense. O jogo está 1-1, 23 minutos. E o Cícero vai ser atendido fora de campo. Bola ao chão, o jogo foi paralisado para que o Cícero fosse atendido. E o Renato está gritando, Cícero. Já voltou. Tá pedindo também o Renato fez gestos para o Cícero. Deu a impressão que ele fez gestos para o Cícero ter uma atenção especial do lado esquerdo também. Ajudar ali o Conca e o Júnior César. Quem tá ali agora é o Thiago Neves. Trabalhando com o Rodrigo Palácio. Aí arrumou para o Chaves. Cruzamento para Palermo. Subiu de cabeça. Riquelme, Fernando Henrique. Todo mundo acompanhando. A bola ficou com o Fernando Henrique. Fim de semana de muito esporte na Globo. No próximo domingo às 9 da manhã.
tem a Maratona Internacional de São Paulo. Dentro do Esporte Espetacular, que começa, portanto, mais cedo neste domingo, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Continua 0-0 na Copa do Brasil, hein? Tanto no Morumbi como em São Januário. Morumbi, Corinthians e Botafogo. Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-1. São Januário, 0-0. Sport Recife venceu por 2-0 o primeiro jogo. Logo mais no show do intervalo você vai ter os melhores momentos, tanto do Morumbi como de São Januário. Que noite essa para o futebol brasileiro, hein? Você que se acostumou nos últimos jogos, especialmente no caso do Campeonato Carioca e até do Campeonato Brasileiro em algumas situações, com o campo limpo, sem ninguém, né? Tá até estranho pra gente aqui com essa gentarada dentro de campo aqui no jogo na Argentina. É muito mais legal com o campo limpo, só com os jogadores, com as reservas e o trio de arbitragem, né? Aí o Batalha, levantando lá pro Morel Rodrigues. Conca na marcação. Aí Morel Rodrigues e Conca. Morel Rodrigues é mais um paraguaio. Acabou perdendo pro Conca. Sai jogando o argentino, revelado no arquirrival do Boca, o River. Falta sobre o Conca. É uma jogada de cartão amarelo agora, porque o jogador do Boca vai intencionalmente sobre o Conca e o derruba. Quer dizer, antijogo clássico. O Conca e o Thiago Neves trocaram de lado, aparentemente. O Conca está lá do lado direito, recebeu a falta, e o Thiago Neves aqui na esquerda. Pelo menos, aparentemente. Vamos esperar. Aí o Cícero, jogando na esquerda para o Júnior César. Você continua acompanhando os números do jogo aí na sua tela. Devolução mal feita do Cícero. E a bola vai saindo pela linha de fundo. Aliás, Leandro Noronha, esse revezamento do Conca com o Thiago Neves, quando joga só um atacante, em tese, né? O Washington mais... Isso é bom, como faz o Boca. Você confunde a marcação, confunde o adversário, não é, Sérgio? Confunde, mas o Boca está um pouco mais preciso nas saídas pelos lados do campo. Principalmente pelo lado direito, mas também chega com perigo do lado esquerdo. A saída das laterais do Boca é sempre muito perigosa. Olha aí uma delas. E vem de novo o Boca com o Batalha, mas que bola o Riquelme fez. O Arouca chegou antes quase dele na jogada. Ele deu um chutão, deu a impressão que era pro alto. A bola foi parar no peito. Olha, de cartão agora, hein? Chaves chegou pegando forte, hein? Vai sair o cartão. Opa, saiu o cartão, José Roberto. Bem aplicado o cartão, a falta foi intencional, como tinha sido pelo lado direito sobre o Conca. E o árbitro então não perdoou e aplicou o cartão com correção. Aí o Cícero jogando com o Júnior César. Conca na ponta esquerda, Maurício se apresenta ali pela meia. Tocou no Maurício. Dátulo tirou, a bola ficou no Cícero. Ele está marcando a falta. Quando o Dátulo foi fazer a virada, o passe, ele foi pressionado pelo alto e entendeu que foi um jogo perigoso ali. Aí o domínio do Paleta. Vai jogando o grandalhão Paleta. Corte de Maurício. Chega o Gabriel, ele recebe. Acabou perdendo, Morel Rodrigues foi. Maurício, jogada forte, ríspida. O juiz entendeu que o lance foi normal. Morel Rodrigues cobrando o lateral. Aí jogou do lado esquerdo com o Palácio. De novo no Morel. Morel Rodrigues recebendo ali do lado esquerdo. Aí a bola para o Paleta. Mais o levantamento na ponta esquerda para Rodrigo Palácio. Levantou. Olha o Palermo. De cabeça. Na segunda trave. Ele tentou um passe de uma trave na outra. Acabou arrumando um escanteio. O Riquelme foi para definir a jogada na segunda trave. Está se levantando aí o Riquelme. E aí escanteio favorecendo o Boca. De novo a jogada do Palácio, olha. E o Palermo buscou o Riquelme. Ele não tentou cabecear para o gol, não. E o Thiago Silva junto ao Arouca está implacável na marcação do Riquelme. Mas o Thiago que chegou para atrapalhar, porque pelo alto o Arouca é pequenininho, hein? E o Riquelme está reclamando de uma pancada que tinha levado na boca, que estava sangrando. Mas não houve intenção do jogador do Fluminense. Ele sobe, toca na bola, evidentemente o braço fica numa posição para se equilibrar. E o Riquelme vinha um pouco mais baixo, foi atingido. Está mostrando a boca ali para o juiz conversou com ele. Ele aponta lá pro local onde ocorreu a dividida, né, Raí? Vai cobrar o escanteio. Esse tipo de pressão do Riquelme sobre o árbitro não pode funcionar. Porque o árbitro na outra, eu não vi, de repente fica no subconsciente que houve infração, agora o time do Boca vem reclamar. Na minha opinião, não houve nada. E o Riquelme vai ser atendido fora do campo. Aí o Dátulo ficou aí agora. Cobra ou não cobra? Espera o Riquelme ou não espera o Riquelme? O Dátulo tá lá, esperando, mas vai para a cobrança com o Riquelme fora. Dátulo fez o levantamento. Arouca sai jogando. Aí o Gabriel. Thiago Neves devolve no Gabriel.
Bota velocidade o Fluminense. O Washington virando na esquerda. O Arouca, o Riquelme ficou fora. O Arouca teve liberdade para desgrudar do Riquelme. Foi para a jogada, caiu. Queria falta. O Palermo chegou e saiu jogando, entregando para o Maidana. Gabriel recupera, já autorizou a volta do Riquelme, que está aí limpando o sangue, que supostamente o juiz o obrigou a sair de campo para ser atendido. Não pode, o jogador sangrando tem que sair para ser medicado fora de campo. Olha o lance com o Arouca do Foi Palermo. falta. O Arouca foi atropelado, derrubado. O árbitro não marcou. É resultado daquela pressão. Aí a gente vai ver o lance da cabeçada do Riquelme lá. O Palermo joga lá pro Riquelme. O Arouca ia perder pelo alto. O Thiago Silva foi perfeito, né? Não houve nada. Houve sim, posteriormente, ou na subida, uma pancada, um choque em decorrência do movimento natural do jogador. E voltamos pro jogo, porque o Fluminense vem com o Conca, levantou buscando o Washington. Desvio do Cícero pro Washington. Subiu para tocar o Cáceres, jogando pela linha de fundo em escanteio. Pegou na jogada aí o Paleta, quem desviou foi o Cáceres. E o Fluminense vai com Maurício, Luiz Alberto, Thiago Silva, o Washington e Cícero. São 5 jogadores muito bons pelo alto. Já fez um gol de cabeça com o Thiago Silva. E o Thiago Neves na bola parada. Na precisão da cobrança. Olha só a confusão que fica. Vem cobrança de escanteio. Palermo foi quem tirou. Vamos ver o Palácio se vai chegar. Júnior César mais rápido que ele. Ganhou, levou a marcação do Batalha, bateu bonito pro gol, segura firme o goleiro Maliori. 30 minutos deste primeiro tempo, segue um para o Fluminense, um para o Boca. Morumbi e São Januário 0-0. Esses resultados, Botafogo e Sport decidiriam a Copa do Brasil. E agora falta do Cáceres, mais uma do Cáceres, hein? Ele faz um apoio, passa o pé por baixo, olha, o Washington cai, a falta bem marcada. E vem o Thiago Neves novamente para a cobrança. A imprensa argentina, nos dias que antecederam o jogo, disseram várias vezes para os jornalistas brasileiros que essa jogada aérea é exatamente o ponto fraco da defesa do Boca Juniors. Por isso que o Paleta foi escalado, viu, Ilan? Porque ele tem 1,90 m. Mas na primeira que o Thiago Silva foi, ele estava no riscado na hora da cabeçada do Thiago Silva. O Thiago ganhou. Olha lá o Thiago Neves na cobrança. Thiago Silva segue na grande área. Luiz Alberto também. A bola passou por todo mundo. Passou. Olha, o Luiz Alberto ficou um pouquinho na frente. Tiro de meta pro Boca. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, feito para você ter mais. Vamos à participação dos internautas. O juiz agora vai chamar a atenção do Paleta e do Luiz Alberto. Chamou o Luiz Alberto. Aí o Paleta, a gente está vendo o Paleta antes da participação dos internautas. Diga, Raid, você quer dizer? Não, isso aí, exatamente. Essa discussão entre os dois já vinha desde a bola que nós ia sair pela linha de fundo e acabou saindo. E aí começaram a discutir, empurrando aqui, empurrando de lá. O árbitro em cima chamou-os e advertiu-os. Mais uma vez aí o Portaluppi, o Renato Gaúcho, 44 anos. O campeão da Copa do Brasil com o Fluminense ano passado. Riquelme. Arouca limpo na bola. É bom a gente ver uma marcação assim, que o jogador não apela para o jogo violento, para as faltas, né? Júnior César. Recua para o Thiago Neves. Cícero. Chaves e Palermo na marcação. Cícero tentou o passe, não saiu legal. Cáceres chega dominando e vai sair jogando para o time do Boca. Aí para o Palermo. Júnior César está sem a chuteira. Do pé esquerdo, saiu a chuteira do pé esquerdo do Júnior César. Pode jogar, né, Raid? Não, senhor. Não pode? Não. Está segurando ela na mão. Tem que ser excluído do jogo, é isso? Tem que sair para trocar, colocar a chuteira, ele poderia segui-la. Mesmo ele estando no lance ali, tem que abdicar do lance. No lance. momento que ele tocou a bola para o companheiro, como aconteceu, ele já não poderia participar mais. Se ele toca na bola, é falta? Tiro livre indireto contra a equipe do Fluminense, onde ele tocou com a bola. O pé na bola. Ele está calçando a chuteira agora dentro do campo. Já calçou a chuteira o Júnior César, está só amarrando direitinho. Aí o Maurício. Gabriel. Mais atrás do Maurício. 33 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Já o show do intervalo. Arouca ficou no chão, queria falta. Agora Rodrigues vai pro carrinho. Thiago Neves ganhou, trouxe pro pé esquerdo. Rolou, boa bola pro Conca. Tentou pro Washington, chegou para tirar o Maidana. Bola tocada na esquerda para o Dátolo. Passe errado. Arouca
Bom momento do Fluminense no jogo. Arouca, Thiago Neves, devolveu no Arouca. Tentou para o Washington. Passou e saiu o goleiro para fazer a defesa. Impressa o Boca. Palácio. Júnior César está na marcação do Palácio. Júnior César ficou atento, ele conseguiu rolar para o Riquelme. Quem está na marcação do Riquelme agora é o Cícero. Arrumou para o Chaves, devolveu para o Riquelme, arrumou no centro, chute! Incrível! Dátolo chutou pela linha de fundo. Um raro momento que o Arouca não estava no Riquelme. E ele de novo fez a jogada. Olha aí, é o Cícero que está nele. Recebeu a devolução precisa do Chaves. E olha o toque para o Dátolo. Ele descobre os espaços para fazer esse toque aí, que não pode mesmo. O negócio é ficar o Arouca em cima dele o tempo inteiro. Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede, participam das nossas transmissões. Noronha. O jogo aéreo pode ser a principal arma do Flu numa partida tão equilibrada? A pergunta que vem do Emerson Natalino. Obrigado, Emerson, do Rio de Janeiro, enviando sua pergunta, participando conosco. E a falta sobre o Riquelme agora. E o Júnior César vai tomar o cartão amarelo agora. E aí, Reit, Noronha responde já. O Riquelme, ele faz o movimento do braço, que foi atingido. O Júnior César marcou, ele não deu pontapé, ele não fez falta. Vamos acompanhar. Ele tenta tomar a bola, ele não consegue. O Riquelme faz o jogo, ele aí faz o movimento, gira o Riquelme e o árbitro marcou e aplicou um cartão sem motivo nenhum. Palácio pela direita, vem cruzamento, Cícero tira. Bola volta exatamente no Riquelme. Aí Rodrigo Palácio de novo do lado direito. Chaves dominou, recuou para o Palácio. Será que vai tentar de esquerda? Fernando Henrique caiu para fazer a defesa. Respondendo, Sérgio Noronha. Uma das armas, né? Porque o Fluminense também tem que pensar na chegada do Júnior César, por exemplo, as chegadas dos homens de meio de campo. O Thiago Neves, o Conca, esse está aí brigando pela bola. É uma das armas perigosas, mas apenas uma das armas, não a principal. Aí o Palácio ficou com a bola. Chaves passou na direita e o juiz marcou falta do Luiz Alberto. É uma falta perigosa para o Boca. No contra do Fluminense a favor do Boca. A torcida do Boca vem junto. Incrível canto, grito da torcida boquense. Mas sempre calado até ainda há pouco, né? Quando o Fluminense cresceu no jogo, eles ficaram um pouquinho calados. Nós vimos o movimento da jogada, o jogador do Fluminense, o Roberto, segura efetivamente o adversário e o árbitro em cima marcou a falta. Foram 9 faltas cometidas pelo Boca, 5 pelo Fluminense. Jogo de poucas faltas. Riquelme e Morel Rodrigues. O Riquelme é destro, você sabe. É ele. Aos 29 anos vai completar 30. E o Morel Rodrigues, que é canhoto, chuta forte o paraguaio. O Riquelme está gritando com os companheiros. Paleta, o zagueiro, vai na grande área. Cáceres também. Morel Rodrigues, o número 3, é para bater pro gol de esquerda. O Riquelme pode fazer o que a gente menos imaginar. Riquelme com as mãos na cintura. Aí a barreira formada pelos jogadores do Fluminense. Morel Rodrigues para a cobrança. Fernando Henrique atento no seu canto direito. Vai o Riquelme. Tentou a cobrança direta. Fernando Henrique. Bola não saiu. Morel Rodrigues. Riquelme já pedindo. Agora sim o Arouca já chegou. Mas de qualquer forma ele devolve para o Morel Rodrigues. Redondinha. Cáceres. Levantamento. Tirou o Gabriel. Aí vai voltar o Washington na dividida. Tocando no Conca. Vem na marcação o Paleta. Defesa do Boca está desarmada. Veja o levantamento para o Thiago Neves. Mas o Maidana recua para o goleiro. Globo a gente se vê por aqui. Skol, quero a minha geladeira da Skol. Aí o Boca com o Dátolo. Virando o jogo lá para a ponta esquerda. Palácio domina no bico da chuteira. Morel Rodrigues está do lado dele. Aí o Palácio trouxe pelo meio. Clareou, bateu de pé direito. A bola vai espirrando. Thiago Silva rasga. Batalha. Chaves. Tabelinha na esquerda. Riquelme, Morel, cruzamento. A bola vai a escanteio.
Envolvente, o Boca trocou de lado. Tá mais do lado esquerdo agora. Mas que jogo, hein? Cheio de alternativas, os dois times trocando o lado de atacar, enfim, um belíssimo jogo. De novo o Riquelme, o Arouca em cima dele, o toque de primeira, mas açucarado. E vem cobrança de escanteio, olha o Paleta subindo. Fernando Henrique apenas acompanha tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, o melhor presente no Dia dos Namorados. Estádio Presidente Juan Domingo Perón, que fica em Avedianeda. É a primeira cidade, logo após o limite de município de Buenos Aires, é a primeira cidade da Grande Buenos Aires. A Grande Buenos Aires tem algo em torno de 15 milhões de habitantes. A Avedianeda tem 300 mil habitantes. Tem dois grandes times do futebol argentino aqui. O Racing, que quase faliu, né? E o Independiente, mais pertinho. Aí o Chaves, se mandando pela esquerda, tentando a jogada com o Riquelme. Arouca tá ali em cima dele, mas ele vai distribuindo o jogo. Tá duro de parar o Riquelme. Palácio recebendo do lado direito, devolvendo no Riquelme. Ajeita no Maidana. Palermo pedindo, ele cruzou, a bola tocou nas costas do Júnior César. E a posse de bola pro Boca. Não pode ficar dois argentinos contra o Júnior César sozinho. Isso não pode acontecer. A gente viu o Riquelme ali de passagem. O Riquelme sempre com aquela boca meio aberta, parece estar cansado. É o jeitão dele mesmo. É sempre assim. E vem bola pro Boca. Da direita para cobrança. Você vê o Paleta lá fazendo gestos. E bola para a área, hein? Vai sobrar com o Palermo do lado esquerdo. Já saiu, é posse de bola favorecendo o time do Fluminense. Na próxima quarta-feira, Fluminense e Boca jogam no Maracanã. Certamente a torcida do Fluminense vai estar presente ao lado do time. No momento que pode marcar a passagem para a grande decisão da Libertadores. Termina o primeiro tempo no Morumbi, 0 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. Primeiro jogo, 2-1. Aliás, está 2-1 para o Botafogo. Está mais fácil de fazer as contas. É a Copa do Brasil que vai conhecer hoje os seus dois finalistas. Título que o Fluminense conquistou o ano passado e por isso está aqui, jogando na Argentina a Copa Libertadores. Aí o Cáceres, São Januário também no finzinho, 0-0. Nesse jogo, tá 2-0 para o Sport no primeiro jogo. Cortou o Thiago Silva, a bola vai ficando lá com o Batalha. Domingo, 4 da tarde, o futebol do Campeonato Brasileiro. Tem 4 vagas, os 4 primeiros do Brasileirão disputam a Libertadores do ano seguinte. Aí o Luiz Alberto, Júnior César, a bola tocou no Chaves, ele se esforça, mas saiu. O assistente está marcando a saída de bola. 41 minutos e 50 de bola rolando neste primeiro tempo. Próximo sábado, 11h30 da noite. Brasil e Canadá, mais um amistoso internacional da nossa seleção, direto dos Estados Unidos para você. Sábado tem o último capítulo de Duas Caras, hein? No sábado, logo depois do Jornal Nacional. As emoções finais de Duas Caras. Aí o Gabriel. Maurício. São Januário também encerrado o primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Sport, que venceu o primeiro jogo por 2-0. Encerrado do Maurício. Foi a opção do Renato no lugar do Igor, que machucado não está jogando. Maidana do lado direito. Thiago Neves é quem vem na marcação. Cruzamento, passou pelo Luiz Alberto. Toque do Riquelme, a bola vai pela linha de fundo. Nasceu de um um passe errado aqui. E a jogada nas costas do Júnior César encontrou um boqueirão para o Boca Juniors chegar. Não pode errar esse tipo de passe. O Fluminense está chegando, tem que acertar um pouquinho o passe. O Boca cresceu muito no jogo. Está acertando mais, inclusive, a jogada, acertando mais os passes. O Riquelme aparecendo muito no jogo, apelando a marcação individual, enfim. Tá um jogo mais difícil para o Fluminense agora. Há 43 minutos do primeiro tempo, já o show do intervalo, os melhores momentos do Morumbi. De Botafogo e Corinthians, 0-0. Também de São Januário, 0-0, Sport Vasco e a Copa do Brasil. Rodrigo Palácio. Tentou a jogada, Riquelme. Agora o Arouca foi bem. Bola voltou no Morel Rodrigues, direto no Fernando Henrique. Foi lá para fazer a defesa. Está jogando o Cícero. Aí o Júnior César. Foram 8 finalizações do Boca, 5 do Fluminense.
Thiago Neves se mandando pela meia esquerda. Tentou pro Conca. O Washington na grande área. Conca vai chegando. O Washington se posiciona. Aí o Conca. Marcado pelo Maidana. Recuou pro Cícero. Cícero ajeita no Maurício. Gabriel tá livre do lado direito. Passa um pouquinho atrás. Aí já ficou marcado o Gabriel, que mesmo assim tenta a jogada individual. Dato na perseguição. Aí o Gabriel faz o giro. Acabou perdendo, desarmado, batalha. Palácio tenta organizar o contra-ataque, mas saiu. Lateral do Fluminense. 1-1 nesse primeiro tempo. Esse placar é justo, Sérgio Noronha? Justo sim, embora o Boca de repente tenha crescido mais nesse finalzinho. A partir dos 35, por exemplo, do primeiro tempo, perdão. Mas o placar é justo. O Fluminense fez um belo gol. O Boca também está jogando muito bem. Cresceu, olha aí, Fluminense. Conca rolando pro Thiago Neves. É bom na perna esquerda o Thiago. Perdeu pro Maidana. 1 minuto. O Fluminense recua a marcação para o próprio campo defensivo. Facilita um pouco a chegada do Boca. Olha aí, Boca chegando. O que leva o Boca a ter 58% de posse de bola. Morel Rodrigues cruzando. Olha o Riquelme. Luiz Alberto tirou, a bola voltou. Vai sobrar ali na dividida com o Thiago Neves. O Dátolo tentou um chute lá de fora, não saiu legal não. Conca. Passou pelo Batalha, que ficou procurando. Washington levantou para o Luiz Alberto. Mas o Cáceres chega soberano, domina. Dá um chutão lá para frente, buscando o Palácio. Maurício toca de cabeça. Aí o Washington. Virando o jogo na ponta esquerda agora para o Júnior César. Velocidade do lateral do Flu. O Washington na grande área. Ele trabalhou com o Thiago Neves. Devolveu para o Júnior César. Que chance! O Washington fica mostrando para ele: tô livre. O Júnior César saiu na cara do goleiro. É o que a gente chama de chute cruzado. Olha só, Júnior César, devolução do Thiago Neves, que ficou livre. Perfeita. Essa foi a decisão do Júnior César. É difícil até de recriminar, viu? Sinceramente. No momento em que apita, Roberto Silveira termina o primeiro tempo. Vamos ao gramado de 1 para o Fluminense, 1 para o Boca com o José Ilan. Tô aqui chegando no Thiago Neves, tá saindo. Thiago, foi um bom primeiro tempo do time? Bom, o time tá jogando bem. Tomamos um gol de bobeira, mas graças a Deus a gente conseguiu empatar. Faltou muito pouco aí pra sair o segundo gol agora nessa tabela, né? Pouco, a jogada foi bem. Bem treinada aí, Juninho, a gente sempre faz essa jogada. Achei que ele tinha que ter tocado, mas ele tentou fazer o melhor. Tá bom, melhor pro segundo tempo. Luiz. O José Ilan continua acompanhando ali a saída dos jogadores. Todos já se foram, né, José Ilan? Né? Tem o Luiz Alberto. Dá pra gente ouvir aqui o Luiz Alberto. Luiz, o que você achou do posicionamento do time nesse primeiro tempo? Ah, tá bem, tá jogando de igual para igual, não tá com medo, é aquilo que eu falei lá quando a gente viajou pra cá, né? A gente não pode vir pra cá com medo, e o time não tá demonstrando isso, tá demonstrando muita personalidade, jogando, chutando em gol, marcando bem, competindo com os caras, que eu acho que isso aí é importante que a gente tá fazendo, competir. Essa competição é assim, ainda mais contra eles, tem que ter competição, tem que jogar de igual para igual, tem que marcar igual a eles, catimbar igual a eles, mas só com aquele negócio, com a responsabilidade a gente tá tendo. Luiz. Muito bem, José Ilan, tá aí o capitão Luiz Alberto resumindo bem o jogo. Meus amigos, daqui a pouquinho os melhores momentos de Botafogo e Corinthians 0-0, de Sport Vasco 0-0, os melhores momentos de Boca e Fluminense. Nós voltamos já na sequência do show do intervalo. Globo, a gente se vê por aqui. A grande família. Lineu resolveu tratar dos bichinhos da vizinhança, mas Nenê tá uma fera com essa novidade. Por que você não abre uma clínica de verdade? E essa história... Aí do Fluminense trabalha com o Conca. De novo no Thiago Neves, o Washington ficou na frente. Cícero na ponta esquerda, Thiago levou bonito, bateu de pé direito. A bola vai pela linha de fundo. Riquelme, Palermo, levantou para o Palácio. Riquelme pedindo do Fluminense. E o Boca também voltando. Nós vamos já para o segundo tempo. A primeira parte desta semifinal de Libertadores da América, que vai apontar um dos finalistas da competição deste ano. Jogadores do Fluminense reunidos mais uma vez, como aconteceu no primeiro tempo. No Fluminense, nenhuma alteração. Torcida do Boca, nesse momento, na expectativa, um pouco mais quieta do que o normal. O Riquelme está conversando com o Dátolo, passando instruções.
E nós vamos então para o reinício do jogo aqui no estádio Presidente Peron, no estádio do Racing, Luiz, em Avedianeira. Diga aí, não. ouvi rapidamente o que o Renato pediu para o segundo tempo. Você gostou do time no primeiro? Damos alguns vacilos aí, deixamos o Boca tocar muita bola em frente ao nosso gol. Mas a equipe está bem, fez um gol que é importante, criou algumas situações. Um jogo aberto, tudo pode acontecer, não vamos nos intimidar não. É a receita do Renato. E o Riquelme segue falando com o Dátolo. O Dátolo e o Chaves, tá aí o Dátolo mais uma vez, eles têm incumbência de... Eles formam uma espécie de apoio, né? São os volantes abertos, mais adiantados, o Batalha fica mais centralizado, e eles encostam no Riquelme. Eles criam as opções de jogadas dos lados de campo. O Chaves mais pela direita, o Dátolo mais pela esquerda, para que o Riquelme possa, marcado individualmente que está, fazer tudo o que fez no primeiro tempo, ou seja, tocar de primeira. A bola chega no Riquelme, ele já está distribuindo o jogo. Para isso tem que ter opção, né? Autoriza Roberto Silveira do Uruguai. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. No estádio do Racing, aqui na Grande Buenos Aires, de 1 para o Fluminense e 1 para o Boca. Thiago Neves trabalhando com o Conca. Aí joga com o Cícero. Se apresenta Júnior César. Mais uma vez o Cícero. Conca. De novo no Cícero. Luiz, diga, José Ilan. Só para confirmar que no Boca... Washington jogou pela linha de fundo. Pois não, Ilan. Também nenhuma alteração no Boca Juniors. Os times voltam com as mesmas formações. O Rodrigo Palácio. Isso é uma característica do Rodrigo, né? do Palácio. Ele está sempre, às vezes, centralizado e aí busca a abertura, jogada pelos lados do campo. Dátolo, falta do Maurício sobre ele. O Maurício ficou reclamando que foi puxado pelo calção. O juiz marcou falta sobre o Dátolo. Dátolo tem só 24 anos. E a torcida do Boca cantando, incentivando o time. Morel Rodrigues na cobrança da falta. Preferiu o passe curtinho para o Batalha. Aí o paraguaio Cáceres. De novo no Batalha. Ajeitando para o Chaves. Tabelinha, tentou receber. A bola espirrada, ficou com o Palácio. Vai para a linha de fundo. O Palácio, Luiz Alberto acompanha. Vem cruzamento. Thiago Silva fica reclamando do posicionamento dos companheiros. O Luiz Alberto teve que sair para essa jogada de fundo. Tem que ter sempre uma cobertura, né? Se um zagueiro que é de área vai acompanhar a jogada de ponta, alguém tem que ficar nas costas. O Riquelme levantou. Palermo de cabeça. Fernando Henrique joga para escanteio. A primeira chance clara do Palermo. Riquelme de novo. Arouca implacável sobre ele. Ele toca a bola para o Chaves. O Baixinho recebe pela direita. Aí o Palácio levou, vai tentar a jogada de ponta. O Palácio foi até a linha de fundo. Rodrigo Palácio, cruzamento. Fernando Henrique, sensacional na cabeçada do Paleta. Espetacular, Fernando Henrique. Escanteio para o Boca. Vai lá o Chaves na cobrança do escanteio. Maidana na tentativa da cabeçada. Cáceres também. Subiu Washington para tirar. O Boca imprimindo um sufoco em 2 minutos. Foram 2 grandes defesas do Fernando Henrique. Tá jogando aí o Paleta. Esse é o Cáceres. Passou e recebeu do lado esquerdo o Morel Rodrigues. De novo o Cáceres. Maidana está solto do lado direito. Chaves também. Aí a jogada de apoio da direita que é o Chaves. Ele recebe Palácio. Vai passando o Dátolo. Ele tenta virar o jogo completamente agora para Morel Rodrigues do lado esquerdo. Aí recebe o Morel Rodrigues. Gabriel chegou um pouco à distância. Permitiu o cruzamento. Agora sai jogando o Fluminense. Luiz Alberto para o Gabriel. O Gabriel conseguiu na dividida tocar essa bola. Ela vai saindo. É lateral para o Boca. E você não pode perder as emoções finais de Duas Caras. E fique ligado, hein? Porque vamos curtir o último capítulo no sábado. Aí o Palácio virando na direita. Júnior César se antecipa ao Maidana. Estou contra o corpo do Maidana. A bola não saiu. Lateral favorecendo o time do Boca. Boca vem ligado. O passe foi errado. Chega Thiago Neves. Vira o jogo para o Conca.
Combina com categoria, o Conca tentou adiantar. Vem o argentino do Fluminense, mas a bola foi recuada. Vai sair do goleiro Migliore para fazer a defesa. São 4 minutos jogados no segundo tempo. Daí o Palermo. Dividida, Palermo ganhou do Luiz Alberto. E a bolinha anuncia que tem gol no Morumbi. Gol do uruguaio Acosta. Corinthians 1, Botafogo 0 no quente jogo do Morumbi. Resultado que é suficiente para o Corinthians. 1-0 classifica o Corinthians. No gol foi fora de casa, né? E também na Copa do Brasil é critério de desempate. Aí o Chaves. Trabalhando com o Dátolo. Vira o jogo na esquerda para o Morel Rodrigues. Tentou o cruzamento, a bola tocou no Thiago. O Thiago Neves conseguiu desviar. Sobrou com o Palermo. O juiz marcou falta do Maurício sobre o Palermo. E a falta aconteceu. Fluminense muito recuado mesmo. A continuar assim, nem sempre o Fernando Henrique vai fazer milagres. Tem que sair um pouco, tem que criar um contra-ataque, tem que ameaçar outra vez. O jogo é todo do Boca, que em 3 minutos teve 2 oportunidades de gol, salvas pelo Fernando Henrique. O Riquelme vai para a cobrança, a torcida do Boca não para de cantar um só instante. A boca do Riquelme machucou mesmo o lado inferior esquerdo ali do Riquelme, está inchado inclusive. Vai lá o Riquelme para fazer a cobrança da falta. Cáceres na grande área, Paleta também, o jogador vai chamar a atenção do agarra-agarra, né? O Cícero, o Cáceres. Aí você vê o Riquelme que está na cobrança da falta. É preciso muita atenção. O Paleta tem 1,90 m. O Riquelme pode até bater diretamente para o gol. Olha o Riquelme, vem cruzado. Fernando Henrique vai de novo. Talvez a bola não entrasse no gol. Mas o Fernando Henrique foi perfeito. E olha a bolinha anunciando que tem gol no Morumbi. 1 minuto depois, Renato Silva empata para o Botafogo. Primeira defesa do Fernando Henrique na cabeçada do Palermo. 1-1 no Morumbi. Botafogo e Corinthians. O empate classifica o Botafogo para a decisão, que venceu a primeira partida por 2-1. E agora a cabeçada do Paleta. Espetacular essa defesa do Fernando Henrique. Foi muito próxima a cabeçada e foi forte. Lateral é do Fluminense. Tá aí o Cícero. Deixou a bola sair pela linha de lado. A posse de bola é do Fluminense. Todos os jogadores do Fluminense do banco de reservas agora se levantaram, já estão no aquecimento. O Renato está em pé, até o Roger está no aquecimento. Todos, como disse o Ilan. O Fábio, que é o preparador físico, está ali orientando eles ali. Aí o Gabriel. Já nós vamos ver os gols do Morumbi, hein? Tá 1-1. A Costa fez 1-0 para o Corinthians. Renato Silva empatou para o Botafogo. Já nós vamos ver o primeiro gol dessa partida, o gol do Acosta. Aí o chutão do Paleta. Arouca e Riquelme. Domina o Riquelme. O que dizer de Juan Román Riquelme, né? Que joga muito. Fez isso aí que você curtiu em casa. Palácio. Em cruzamento do Palácio. O Thiago Silva tirou. Completou o Cícero. A bola volta no Morel Rodrigues. Aí tocando de cabeça para o Dátolo do lado esquerdo. Dátolo fez o levantamento. Vai o Palermo. Júnior César joga pela linha de fundo. Escanteio o Boca. O Boca está no momento de pressão. O Fluminense recuado, acuado neste princípio do segundo tempo. Está dizendo aí que o refletor atrapalhou, né? Ele ficou na dúvida, botou para a linha de fundo. Olha o toque do Palermo. Foi tranquilo o Fernando Henrique para fazer a defesa. Amanhã, 15-1, o Globo Esporte. Chegando com a cobertura completa dos grandes jogos desta quarta-feira. O Globo Esporte com Tino Marcos e Glenda Kozlovski, 15-1 da tarde. E o Paleta tocando de cabeça. Palermo. Fora da área o Palermo. Foi para o fundo, fez o cruzamento. O Rodrigo Palácio dominou. Recuou para o Chaves, bateu para o gol. Fernando Henrique subiu. Não tocou, segundo o juiz. E marcou só o tiro de meta. O Renato está muito bravo aqui com a marcação do Fluminense. Chegou até a invadir o campo agora para reclamar com os jogadores.
Gente, o Chaves e o Dátulo estão jogando. Aquela conversa toda do Riquelme com os dois é como se fosse o Riquelme posicionado um pouco atrás dos dois atacantes e eles como meias nesse segundo tempo. Mas é a função nova dos volantes do futebol que está mudando. Isso já aconteceu na Copa do Mundo com a seleção da Alemanha. Olha o Dátulo aí, exatamente nessa posição. Trabalhando com o Riquelme, Arouca na marcação. Riquelme distribuindo o jogo para Morel Rodrigues, foi muito forte. Vamos ver o gol do Corinthians, primeiro no Morumbi, vamos lá. Valendo vaga na decisão da Copa do Brasil. Herrera tira Renato Silva, André Luiz e o Acosta recebeu e faz o gol do Corinthians. Botafogo já empatou com o Renato Silva, já a gente vai curtir esse gol do Botafogo. Gols importantíssimos. Olha o Palermo devolvendo para o Palácio. Chegou bem o Gabriel. Com categoria distribuiu o jogo para o Washington. O Fluminense tentando sair dessa pressão. O time do Boca todo adiantado. Olha territorialmente onde está o time do Boca. Vem o Dátulo. Palácio recebe do lado esquerdo. Arouca está na marcação. Aí vem o Palácio. Levou para o pé direito. Não dá para chutar. Vem o Chaves passando, recebendo o Morel Rodrigues. Apertou o Maurício. Forçou, a bola ainda resvalou no Maurício, lateral aí do Boca. Chaves domina. Thiago Neves, atento, ganhou. Contra-ataque para o Washington. Cabeçada do Paleta. De novo no Morel Rodrigues. Aí recebendo o Dátulo. Recebe ali pela meia esquerda, adianta para Palácio. Com ele Gabriel. Lateral favorecendo o Boca, segundo o árbitro. O Silva está pagando geral para o Gabriel agora. Está muito bravo com o Gabriel. Aí o Dátulo recuando para o Batalha. Batalha que faz a inversão do lado direito, agora buscando o Maidana. Já volta para buscar o Chaves. Aí o baixinho, Riquelme, levou para o pé direito, tocou no Palácio. Palácio faz a jogada pela direita, Luiz Alberto trava na hora certa, a bola voltou no Maidana. Mas Júnior César dá o bote e ganha. Está jogando para o Fluminense, trabalhando com o Thiago Neves. Aí Cícero. O Washington. Paleta toca lateral para o Fluminense. E nesta segunda estreia, a nova novela das 8. A favorita. São Januário segue 0 para o Vasco, 0 para o Sport. Na soma dos resultados, 2-0 para o Sport Recife. Que jogou a final da primeira Copa do Brasil lá em 89 contra o Grêmio. E pode chegar novamente a uma decisão de Copa do Brasil hoje. Aí o Paleta saiu com bola e tudo em lateral. Fluminense, enfim, saindo um pouco do sufoco. Você viu o Ibarra aí no aquecimento, os mais experientes jogadores do Boca, está recuperando-se de contusão. No domingo ele jogou, o colombiano Ibarra. Aliás, o Boca que ganhou 4 dos seus 6 títulos recentemente, ele participou de todos. Era Gabriel para fazer a cobrança do lateral. Aí o Maurício, é lateral direito o Ibarra. Maurício dominando, tem o Cícero passando do lado esquerdo. Chaves tocou de cabeça, passe errado do Cícero. Aí o Palácio, Palermo pedindo, passou o Riquelme livre. Palermo levou para o pé direito, devolveu para o Riquelme. Arrumou, tentou driblar, não dá para o chute. Arouca cercou, não permitiu que ele tivesse espaço. Aí ele ajeitou para o Maidana, trouxe para o pé esquerdo. Clareou, tentou para o Riquelme, o passe saiu errado. Quando o Boca erra o passe, não é tão perigoso como quando o Fluminense erra com ainda há pouco. E criou um contra-ataque perigoso do Boca. Aí o Dátulo. Morel Rodrigues. Palermo tentou atrás. Luiz Alberto tirou, escorregou primeiro. Aí o Chaves. Foi ele agora que deixou a bola escapar. Passe errado para o Maidana. Cícero. Thiago Neves. De novo no Cícero. Tentando valorizar um pouquinho mais a posse de bola o Fluminense. Não dava para imprimir velocidade mesmo, porque eram 4, 5 jogadores do Boca e só o Washington lá enfiado, né? Como é que vai botar essa bola na fogueira? Não dá para organizar um contra-ataque assim. Aí o Conca. Foi desarmado pelo Morel Rodrigues. A bola fica com o Chaves. Aí trabalhando com o Batalha. São os volantes do Boca. O Batalha é mais atrás um pouquinho. Morel Rodrigues, o lateral esquerdo. São 13 minutos do segundo tempo. Aí o Dátulo. Na esquerda, cruzou mal. Vamos ver o gol de empate do Botafogo na semifinal da Copa do Brasil no Morumbi. Cobrança de escanteio. André Luiz desviando de cabeça.
Felipe não segure Renato Silva. Que gol importante para o Botafogo. No Morumbi lotado, como acontece aqui com o Presidente Peron, o estádio Presidente Peron. São as fases decisivas das duas competições, a Libertadores e a Copa do Brasil. Riquelme tocando para o Dátolo. Cruzamento. Thiago Silva foi lá e tirou. A bola voltou no Dátolo. Tentou o recuo. Chaves. Thiago, o Cícero. Que arrancada faz o Cícero. O Washington, Thiago Neves na ponta. Ele tocou para o Conca, ele e o Paleta está marcando falta no Washington. Falta forte no Washington, ele está pedindo calma o árbitro uruguaio. Foi falta forte no Washington, a bola saiu para a lateral em direção ao jogador do Fluminense, mas isso não seria uma vantagem. Então ele preferiu marcar a falta inicial, que foi uma falta dura, não desleal, mas dura. Olha a bolinha anunciando, tem gol na Copa do Brasil. Leandro Amaral, de cabeça, faz 1 para o Vasco, 0 para o Sport. Agora está 2-1 para o Sport na soma dos dois jogos. A mudança do Boca, entrando, portanto, o colombiano Ibarra. No lugar do Maidana. É titular do time, muito experiente. E aí tem uma saída muito mais veloz em relação ao Maidana. Mais um erro de bola do Fluminense ali no meio. No Fluminense vai entrar Romeu, Luiz, daqui a pouco. Que é jogador mais de marcação. Aí o Palácio faz o giro. Tocando mais atrás com o Ibarra. 15 minutos de bola rolando neste segundo tempo. Dátolo recebe do lado esquerdo. Tentou para o Batalha, Thiago Neves faz a antecipação. Vai tentar emplacar a saída de bola para o Fluminense, o Thiago Neves. Marcou falta do Morel Rodrigues. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Luiz, diga, José Ilan. Vai sair o Maurício no time do Fluminense. O Renato estava reclamando muito da marcação dele, dizendo que ele estava dando as costas para os jogadores do Boca. E vem Fluminense, tabelinha. Recebeu o Thiago Neves, experimenta dali, Thiago. Não adiantou muito, não deu para o chute. Chegou o Batalha cortando. Diga, Sérgio Noronha. O chute seria para mostrar que o Fluminense está vivo no jogo. Que até agora a pressão é só do Boca. E olha o Boca aí. Com o Riquelme dominando. Júnior César tentou cortar, o Riquelme ficou reclamando e o juiz marcou a falta no toque. E a bolinha anuncia que tem gol. Que noite é essa? É gol no Morumbi, é gol do Corinthians. Chicão faz 2 para o Corinthians, 1 para o Botafogo. Esse resultado aí leva essa vaga para os pênaltis, a decisão dessa vaga para os pênaltis. O lance aí é todo seu, Raiz. Sem intenção, não foi? Sem não? intenção nenhuma, Desculpa, jogador. Viu, Raiz, me Não, que isso. Sem intenção alguma, o jogador chuta de perto, a bola bate. Agora, Luiz, interessante foi aquela falta junto à lateral que a torcida reclamou, que está aqui à nossa frente, em pé. Eles não podem ver nada, porque o que tem de policial, porque tem de gente em pé na lateral do campo é um absurdo. Entrando o Romeu no time do Fluminense, saindo o Maurício, número 15. Portanto, em campo, o Romeu com a 16. E essa falta, meus amigos. O Boca tem 2 cobradores excelentes. Um excelente e um outro razoável, que é o Morel Rodrigues, que é canhoto, que bate muito bem, faz seus gols de falta. E o Riquelme, que todo mundo conhece. Riquelme posicionado para bater de pé direito. Com o Riquelme não tem muito posição. Olha como a boca dele ficou machucada ali. O lábio esquerdo, o lábio inferior. Riquelme ajeitou de novo. Está reclamando da posição da barreira. Momento tenso para o Fluminense. Morel Rodrigues também posicionado aí para bater de pé esquerdo. O Romeu faz ponderações ali para o árbitro, que pede para que os jogadores do Fluminense se afastem um pouco mais. Riquelme segue reclamando. 18 minutos do segundo tempo, está 1-1 no placar do jogo. Morel Rodrigues para bater de pé esquerdo, Riquelme para bater de pé direito. O Fluminense vai resistindo e agora vai ter cartão amarelo. Deus pede para que ele saia da barreira para que seja punido. O Romeu entrou, não tocou nem na bola ainda. O Romeu tomou amarelo. Puxou um da barreira. Agora isso tudo é a estigmatização do Boca. Porque estão reclamando da distância, a barreira estava na posição que o árbitro havia colocado. E ele, sem prestar atenção nesse detalhe, foi lá e advertiu o jogador. Riquelme na cobrança da falta. Morel Rodrigues posicionado para bater de pé esquerdo. Aí os jogadores do Fluminense. 5 colocados na barreira. Riquelme segue reclamando muito. Ele não se conforma com a distância da barreira.
Riquelme para cobrança, Morel Rodrigues também. Riquelme com a 10, Morel Rodrigues com a 3. Agora vai ser a vez do Riquelme ser punido, né? Também já deu, né, Riquelme? Já deu, já reclamando. Por 2 vezes o árbitro foi lá e colocou os jogadores na distância regulamentar, 9,15 metros, a distância significando a bola à barreira. E agora o Riquelme recebeu essa advertência certinho. Continua a tensão desse momento aqui no estádio do Racing. Riquelme preparado, Morel Rodrigues também. A torcida do Boca em silêncio. Partiu Riquelme! Gol! Do Boca! Riquelme, número 10. É o craque do Boca. O craque da última Libertadores. Um dos grandes jogadores do futebol mundial. Contemplando a massa do Boca com o gol de falta e algum desvio no meio do caminho. Desviou, foi no ângulo do Fernando Henrique. Comemora Riquelme, segundo dele no jogo. O quarto dele na Libertadores. Vamos ver quem bateu essa bola. Bateu por último no Romeu. Um primeiro desvio no Cícero, depois no Cícero, Romeu. E aí não dá para o Fernando Henrique, né? A bola subiu, foi aí precisa, exata no ângulo. O craque ainda foi bafejado pela sorte. 2-1 para o Boca, Sérgio Noronha. O gol de falta, mas é fruto do domínio do Boca. Não tem a menor dúvida, era de se prever que o Boca chegaria ao segundo gol. O Fluminense demasiadamente encolhido no seu campo defensivo, sem capacidade de organizar um bom contra-ataque e errando passes até na saída de bola. O gol foi fruto do que estava acontecendo em campo. O Boca dominando o jogo. Foram 20 minutos, né, Sérgio Noronha, de um domínio amplo, inquestionável, que o Fluminense conseguiu sequer criar uma jogada de ataque. Depois de terminar um primeiro tempo jogando bem, como disse o Luiz Alberto, como disse o Renato Gaúcho, fazendo o jogo. Já nós vamos ver o segundo gol do Corinthians. Temos o gol do Vasco também, do Leandro Amaral. São Januário, Vasco 1, Sport 0. Aí Morel Rodrigues. Os torcedores em pé no estádio Presidente Perón, semifinal de Libertadores. Riquelme de primeira. Que bola pro Dátolo. É impressionante, gente. O Arouca não deu conta do recado nessa marcação. O Riquelme, a bola chega, ele tá tocando. O Arouca tá marcando limpamente. Mas o Riquelme simplesmente faz uma exibição daquelas hoje aqui, né? Tá inspirado o Juan Román Riquelme. Houve o toque aí, eu acho que ele é demais pro Arouca. O jogador do Boca foi advertido com cartão amarelo em função de ter cortado a trajetória da bola com o braço intencionalmente. Teve cartão ali, Wright? Teve cartão. A gente confirma já para quem foi esse cartão. Cícero, chuta forte de esquerda. Vamos ver o gol do Vasco em São Januário. O primeiro gol do São Januário, o gol é do Vasco. A gente está revendo o gol do Riquelme aqui na falta. São Januário, o Vasco vai vencendo por 1-0. O jogo está 2-1 na soma para o Sport. Leandro Amaral fez o gol do Vasco em São Januário. Leandro Bonfim bateu a falta e o Leandro Amaral fazendo o gol do Vasco. Resultado que ainda dá ao Sport Recife o direito de disputar a decisão da Copa do Brasil. Aí o Palácio. Luiz, e o cartão amarelo agora há pouco foi do Cáceres. Obrigado, José Ilan. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, aqui atendimento e dedicação jogam juntos. O torcedor do Boca vai fazendo sua parte como sempre. Impressionante esse grito. Conca. Entrou no Washington, a bola fica com o Arouca. Thiago Neves. Levou para o pé esquerdo, o Thiago bateu para o gol, espalmou o goleiro, voltou no Washington, defende o goleiro Miliori. O chute do Thiago Neves saiu um foguete. A bola quicou, subiu mais do que o cálculo do Miliori, o Washington não pegou legal na bola. O gramado é duro, a bola quica muito. Agora, primeiro ataque do Fluminense em 24 minutos de jogo. Segue a pressão do Boca com o Morel Rodrigues.
Faz o levantamento buscando o Palermo, tocou de cabeça para Riquelme. Luiz Alberto tira de novo. E a torcida do Boca não para um só instante. Próxima quarta-feira será a vez do torcedor do Fluminense lotar o Maracanã mais uma vez. E repetir a histórica festa da última quarta-feira na vitória sobre o São Paulo. Cáceres se antecipa. Passe errado do Cícero. Riquelme marcado em cima pelo Romeu. Riquelme de primeira. Tocou para o Dátolo. Passou na esquerda. Pediu cruzamento. O Palermo girou, bateu para o gol. A bola foi desviada e vai pela linha de fundo. Nas costas do Gabriel mais uma vez. E o chute do Palermo. Escanteio para o Boca. Vem bola levantada de novo para a área do Fluminense. Vai lá o Dátolo na cobrança. Em cobrança do Dátolo. Aí ele faz o levantamento. Palermo tocou de cabeça. Fernando Henrique foi lá para fazer a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, feito para você ter mais. Aí Palácio. 2 para o Boca, 2 de Riquelme, 1 para o Fluminense, gol do Thiago Silva. E vem o Boca de novo. Morel Rodrigues recebendo do lado esquerdo. Dátolo passou. Aí tentou a jogada para o Riquelme. O Arouca foi na dividida, Riquelme caiu, queria falta, mandou seguir o árbitro. Aí o levantamento para o Washington. Pegou com ele o Paleta, o juiz marcou falta do Washington. Marcou um toque do Washington. O Washington não está concordando com a marcação, não, mas o árbitro apontou a falta. Entrou o Monson do time do Boca. Para a saída do Chaves. Aí o levantamento para o Riquelme. Na grande área, dominou o Riquelme. Aí foi desarmado pelo Romeu. O Romeu entrou para dar uma força ali para Arouca. Tá jogando Conca, Monson na marcação. Ele tentou o passe na direita para o Thiago Neves. Morel Rodrigues na marcação. Aí o Thiago Neves levou para o pé esquerdo, que é o bom. Mais um drible do Thiago, foi desarmado o Thiago Neves. Batalha limpo na bola, dominou. E saiu jogando para o time do Boca. Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede, participam das nossas transmissões. O que o Renato pode fazer para tirar o Fluminense desse sufoco? Darlice Pamplona de Belém, olha só, o Palermo tentou. Darlice Pamplona de Belém está perguntando o que fazer para tirar o time desse sufoco. Já botou o Romeu para tentar ajudar na marcação do Riquelme, que vai desequilibrando e sobrando no jogo. Noronha vai responder já depois do ataque do Boca. Com o Dátolo. Arrumando para o Morel Rodrigues. Jogou na esquerda de novo para o Dátolo. Arrumou na direita para o Monson, tentou o chute de longe. O José Ilan, que você entrou, mas é o Monson mesmo? Não, entrou Cardoso, número 19, no lugar do Chaves. Cardoso, número 19, no lugar do Chaves. É porque o Monson é zagueiro, né? E parece, os números são bem parecidos ali. O Cardoso é o número 19 no lugar do Chaves. Entra na mesma função, exatamente onde ele está chutando. Aí você está vendo na repetição, olha. Aí está o Cardoso. Reforça meio de campo criativo, digamos assim, do time do Boca, o Carlos Ixia. Júnior César, vem o Fluminense. Montando a tabelinha com o Conca, devolveu para o Júnior César, na linha de fundo, faz o cruzamento para o Washington, defendeu o goleiro, voltou no Cícero, segura Migliore. O Washington pegou de canhota. Por pouco o Fluminense não empatou. Tem que sair lá do sufoco. Aproveita e responde a pergunta da internauta, Sérgio Evidente, Noronha. o problema tem que ser resolvido da seguinte maneira: adiantar o Fluminense um pouquinho mais e vigiar o Riquelme mais de perto. Quem sabe até trocando o marcador. Porque o Arouca, o forte dele nunca foi a marcação.
Aí o Palácio, Luiz Alberto chega acompanhando, domina, faz o giro, sofre a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, quero a minha geladeira da Skol. Palácio, Luiz Alberto numa prosa ali. E o juiz já viu e deu uma olhadinha. Luiz Alberto fez o sinal de ok. Aí o Cícero tocando de cabeça para o Washington. Morel Rodrigues dá um chutão lá para o ataque. Palermo tentou a jogada na esquerda para o Riquelme, que aplaude, mas Thiago Silva acompanha e deixa a bola para o Fernando Henrique. Riquelme que já disse abertamente que o grande sonho da vida dele é estar nos Jogos Olímpicos, ajudando a Argentina a defender a medalha de ouro que conquistou. Entrou o Cardoso no lugar do Chaves, aí você está vendo, é o Batalha. Entrou 19 Cardoso no lugar do Chaves, foi a mudança feita pelo Boca, que vai mexer daqui a pouquinho de novo, vai entrar o Vargas, que teve no Internacional, inclusive, lá no Mundial. Daqui a pouquinho, portanto, o 22 Vargas, colombiano Vargas. Vai entrar no time de jogador de meio de campo. Vai exatamente na mesma função, ele vai tirar o Batalha e botar o Vargas, você vai só trocar o pulmão, né? Botar um cara bem descansado na mesma função. É o Ixi gostou do time dele no segundo tempo, ele troca peças parecidas com os jogadores da mesma função, Sérgio Moreno. Jogador experiente, 28 anos de idade, vai reforçar a marcação e o acerto de um time que já está jogando bem no segundo tempo. Só que agora o Fluminense começa a acordar novamente para o jogo. E já Dodô. Vem aí o senhor Ricardo Lucas. É sempre uma esperança com o Dodô em campo. Vem na cobrança do lateral para o Fluminense. O Washington vai subindo. Aí a bola vai ficando com o Riquelme. Arouca em cima dele. E o Riquelme vai distribuindo o jogo. Tá duro de ver o Riquelme errar um passe. Sai o Washington. Conseguiu cortar. Vai sair o Washington. Levantamento para o Washington. A bola voltou. Thiago Neves. Gol! Fluminense! Thiago Neves, número 10, empata o jogo! Aos 31 minutos. O Washington foi na dividida. Paleta tirou, Thiago Neves mandou a bomba. Maliori aceitou. É bola no fundo da rede, é gol do Fluminense, é jogo empatado. São 2 gols marcados fora de casa, marcados como visitante. Thiago Neves tem que chutar, Thiago, é isso. Visão encoberta, tudo mais. Aceitou o Maliori, abriu os braços, Thiago Neves. Que sabor especial tem esse gol aqui dentro da Grande Buenos Aires, Sérgio Noronha. É isso que o Fluminense espera do Thiago Neves, chutar a gol, aparecer também na frente. O Fluminense adiantou um pouquinho mais, conseguiu um empate. Estava muito encolhido, agora saiu um pouco mais para o jogo. E deve até, de certa forma, assustar um pouco o time do Boca Juniors. Saiu o Washington, entrou o Dodô. E aí vem Riquelme, marcado pelo Arouca. Riquelme. Tirou o Gabriel, tocando no Thiago Neves. É o terceiro gol do Thiago Neves na Libertadores. Saiu o Conca. Vargas na marcação do Conca. O lateral favorece o time do Fluminense. Por enquanto, o placar igual ao jogo entre Boca e Atlas na fase anterior. 2-2 aqui, só que depois o Boca venceu jogando lá no México. Venceu por 3-0 semana passada com 3 gols do Palermo. Tem sido uma marca do Boca nesses últimos... na sua história toda, mas especialmente nesse Boca contemporâneo, né? Boca ficou muitos anos sem conquistar títulos, passou 20 anos sem conquistar um título argentino e voltou ao seu lugar de normalidade. E de 2000 para cá conquistou 4 vezes a Libertadores da América, 2 títulos mundiais, mesmo trocando seus jogadores. E tem sido essa uma marca. E o futebol brasileiro tem sido muito incomodado com esse Boca forte, né? Porque desde o Santos, em 1963, que ganhou do Boca aqui na Argentina, inclusive a decisão da Libertadores, depois jamais um time brasileiro conseguiu eliminar o Boca. Jamais. Foram 12 confrontos e o Boca sempre passou. E a garra é a marca registrada do Boca Juniors.
a categoria, o toque bonito e tal, é River Plate, por aí. O Boca é muita garra, com o apoio dessa torcida incrível, né? E aí o Dodô, trabalhando com o Cícero. O Fluminense, enfim, saindo daquele sufoco. O Boca estava também num ritmo alucinante, né? Não é possível, às vezes, manter um ritmo alucinante durante 45 minutos. O União, que foi demitido do Santos, outro dia definiu isso como blitz, né? Ele tentou fazer o Boca. Vamos ver o gol do Chicão? No Morumbi. Chicão de falta. Fazendo o gol do Corinthians, no segundo, 2-1. E Castilho ficou vendido no lance. A exemplo do Maliori aqui, que ficou vendido também no chute do Thiago Neves. Botafogo e Corinthians está empatado o jogo lá. Está empatada a disputa lá, né? Tá tudo igual. Por enquanto, pênaltis. Aí o Morel Rodrigues. Vargas. Dodô veio na marcação. Deixou pro Conca, o Conca não foi. Bora tocada na esquerda, Palácio. Fernando Henrique chegou rasgando o Thiago Silva. Palácio não quis saber de cruzar não, mandou é pro gol mesmo. Palácio normalmente serve, né? Dessa vez ele experimentou pro gol. E vem cobrança do Dátolo. Chegou o Júnior César. Tentou o domínio, o Paleta saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, o melhor presente no Dia dos Namorados. Mais uma defesa do Fernando Henrique, fez várias defesas importantes. Domingo, a partir das 9 da manhã, no Esporte Espetacular. A Maratona Internacional de São Paulo, nas ruas da maior cidade brasileira. Atletas do grupo de elite, atletas anônimos, brasileiros de todos os cantos do nosso país, disputando a Maratona de São Paulo. E você vai curtir ao vivo na Globo. Não dominou aí o Cardoso. Posse de bola para o Fluminense. O jogo voltou agora, digamos, naquele ritmo mais normal, né, dos dois times. Se revezando no ataque, porque foram 20 minutos alucinantes do Boca, né? Mais de 20 minutos alucinantes. E aí ninguém consegue manter esse ritmo durante todo o segundo tempo. Porque é o segundo tempo. Olha aí. Thiago Neves chegando, dominou o Thiago, agora bateu pro gol o Thiago Neves. Ele marcou um toque. Toque de mão no momento que a bola é tocada. Thiago Neves, segundo ato, dominou com o braço para poder finalizar. Vamos acompanhar a jogada. Morel Rodrigues tirou. Ele toca assim e ele puxa, quer dizer, no momento que ele faz o movimento, a bola sobra para ele, o árbitro corretamente marcou. A falta favorecendo o Boca e barra na cobrança. Não, deixou pro Riquelme. Riquelme dá uma olhadinha pro Conca. Joga muito, mas tá marrento com essa história. Demais, né? Vai pedir distância da barreira. Galera, nem tempo que abriu. O Fluminense deixou só um jogador. Olha o Riquelme na cobrança. Paleta tá lá na grande área. Palermo também, aí você vê o Riquelme. Ele vai para a bola, fez o levantamento. Tirou bem o Luiz Alberto. Ele e o Paleta, dois grandalhões. O lateral na esquerda vai para fazer a cobrança. O Palermo. Arremessando para o Palácio, devolveu para o Dátolo. Jogou tirando lá atrás o Romeu. Aí o Paleta ajeita na esquerda. A bola fica com o Cardoso. Dátolo. Mais tabelinha. Thiago Neves, a bola espirrada com o Morel Rodrigues. Tentou o cruzamento, agora toca no Thiago Silva, vai pela linha de fundo. Os jogadores do Boca queriam um pênalti, queriam um toque de mão do Thiago Silva. Especialmente o Morel Rodrigues, que você vê aí, a gente está revendo a jogada. Nada, não houve nada. A bola bate no seu cotovelo, ele de costas, tentando se livrar da bola. Nada a marcar. Escanteio do Dátolo. Subiu o Paleta, hein? Morel Rodrigues, a bola bateu no Conca. Vai sobrando ali com o Cardoso, tentou um chute, mandou pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Fluminense. Próximo sábado, 11h30 da noite, Brasil e Canadá, mais um amistoso internacional da nossa seleção. Direto dos Estados Unidos, você vai conferir ao vivo na Globo. E no sábado, nós todos estamos curtindo as emoções finais de Duas Caras. E você fica ligado, porque neste sábado, o último capítulo de Duas Caras acontece no sábado, depois do Jornal Nacional.
Durante toda a semana as emoções finais de Duas Caras e no sábado o último capítulo de Duas Caras. Segunda estreia nova novela 18, A Favorita. Aí o Cardoso. Riquelme de primeira, de novo o Cardoso. Trabalhando com o Ibarra. O Vargas. Recebe o Paleta, 39 do segundo tempo. Quarta que vem no Maracanã. Além de uma vaga na decisão da Libertadores da América. A torcida do Fluminense certamente vai lotar o Maracanã. Aí o Dátolo. Cardoso. Cáceres. Recebe o Ibarra. Domina do lado direito o Ibarra. Adiantou para o Palácio. Luiz Alberto acompanha. Tiro de meta marcou o assistente. O Palácio dá uma olhadinha para ele. Achou que a bola bateu. Foi tocada por último pelo Luiz Alberto. Aquele pé que jogou a bola para o fundo foi até sem querer o toque, independentemente de quem tenha tocado, né? Mas o bandeirinha estava bem pertinho e marcou tiro de meta. Vale o último a tocar, né, Luiz? Claro, vale o último a tocar. Henrique reponde a bola. Vai subindo Vargas, toca de cabeça. Aí Riquelme. Vargas. Cardoso, de novo no Vargas. Palácio, recebe do lado direito o Palácio. Aí Vargas. Levou por pé direito, não deu para finalização. Fez o levantamento para o Palermo. Subiu o Thiago Silva tirando. E o Thiago Neves completa. Daqui a pouco o Roger vai entrar no Fluminense. Renato conversa com ele. Aí você está vendo embaixo do seu vídeo. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo e é gol em São Januário. Edmundo. 2 para o Vasco, 0 para o Sport. Tudo igual também nesse confronto. Por enquanto as duas decisões nos pênaltis, meus amigos. E aqui vem o Boca. Riquelme recebeu. Ibarra bateu cruzado do Fernando Henrique para fazer a defesa. O Ibarra voltando lá para o seu campo. Luiz. Thiago Neves desabou agora. Diga, Josailan. O Renato agora, pelo jeito, vai tratar de segurar o resultado. Vai botar o Roger no lugar do Thiago Neves. Vai mexer o Fluminense. Você está vendo aí o Riquelme. Que partida do Riquelme, meus amigos. Uma marcação individual do Arouca. Bola chega, tudo de primeira. Igual a dele, só do Fernando Henrique. O Fluminense, antes dessa temporada começar, tentou até contratar o Riquelme. Não chegou a se aproximar muito de concretizar a transação, mas teve essa intenção. Está mancando aí o Thiago Neves para a entrada do Roger. Vai botar um zagueiro. Já está em campo o Roger, número 13. Tem uns 3, 4 minutos pela frente o Roger. Aí o Boca apertando como Ibarra. Tentou a jogada para o Cardoso. Cruzamento, Palermo tocou de cabeça. A bola vai saindo pela linha de fundo. Ele está com a mão no queixo ali o Palermo. Será que foi com a bola ou foi no esquerdo? Foi na cabeça do marcador, né? Acho até que ele comete falta, porque ele se apoia no marcador dele. Foi falta, Raik, no Thiago Silva, do Palermo? Não, o Palermo chega, toma a frente, salta, vamos acompanhar. É natural, esse braço que fica é uma questão de equilíbrio. Riquelme, mais um passe certo. Agora caiu lá na grande área, o Thiago Silva com o Palermo, vem cruzamento, subiu o Luiz Alberto tirando. Aí o Vargas faz o levantamento para o Palermo. A bola vai ficar com o Morel Rodrigues, termina no Morumbi. Pênaltis para conhecermos o finalista do Morumbi da Copa do Brasil. 2 para o Corinthians, 1 para o Botafogo, está tudo empatado. 3-3 na soma dos resultados. E resultados iguais, uma vitória de cada time pelo mesmo placar, por isso pênaltis. Escanteio para o Boca. 43 para 44 minutos. O Boca continua insistindo.
Paleta, Cáceres. Palermo com a mão no queixo e tudo. Tá aí o Cáceres. Vai lá pro interior da grande área. Os dois cabeceiam muito bem. Aí a bola muito forte na segunda trave. Palermo tocou de cabeça, jogou pela linha de fundo. Vamos ver o segundo gol do Vasco, gente. Gol de Edmundo. Chute do Paulo. Rebote do Magrão e Edmundo aproveitou. 2-0 para o Vasco. E termina em São Januário. Incrível. Olha, eu não me lembro de duas semifinais simultâneas, as duas serem decididas nos pênaltis. O Fernando Henrique agora vai ser punido com o cartão. Em função da demora na cobrança desse tiro de meta. Ele segurou e foi advertido. Na Libertadores não há cartão amarelo cumulativo, não há suspensão por cartão amarelo, apenas uma multa pecuniária. Pecuniária. Multa em dinheiro. Multa em dinheiro, fica mais bonito. $100 por cartão. Morel Rodrigues virando o jogo lá do lado direito. Impressionante, o Vasco conseguiu dar o troco. O Corinthians também. E vamos para a disputa por pênaltis. Olha a bola para o Riquelme. Tentou o drible em cima do Gabriel. Riquelme tenta girar, vai na linha de fundo. E rolou para o Morel Rodrigues. Fez o levantamento. A bola caiu com o Palermo. Tentou driblar, voltou no Palermo. Tira a zaga do Fluminense. A bola fica com o Paleta. 3 minutos. Vamos, portanto, a 48. Mais 2 minutos e meio. Já estamos com 45,5. Já as decisões por pênaltis. Olha só o Riquelme. Foi desarmado o Romeu. Tirou, a bola ficou com o Vargas. No banco do Fluminense, todo mundo de forma desesperada pedindo o fim do jogo. Vargas tentou um chute. Cícero domina, sai jogando. Cabeça erguida com o Dodô. Daqui a pouquinho a decisão por pênaltis no Morumbi e em São Januário. A Globo vai continuar acompanhando para você. Que noite do futebol brasileiro. Aí dominando o Dátolo. 46 minutos. Morel Rodrigues recebe do lado esquerdo. Devolve no Dátolo. Tentou o cruzamento. Romeu joga pela linha de fundo. Entrou com gás na marcação o Romeu. Torcedor do Boca tenta arrumar aquele grito de novo. Escanteio pro Boca. Dátolo na cobrança. É mais um escanteio. Vai se segurando o Fluminense nesse finzinho. No segundo tempo o Fluminense vai conquistando um grande resultado. O Boca teve inúmeras oportunidades. Palermo de novo na cobrança. Palermo subiu, perdão, para a cabeçada. Foi o Dátolo. É sempre ele cobrando o escanteio. Contra-ataque com o Dodô. Aí tem muita habilidade, Dodô. E o Vargas. Capricha, Dodô. Capricha, Dodô. Gabriel passou. Dodô levou para a meia esquerda. Tentou o toque para o Conca. Não saiu certo. Sai jogando o Cardoso. Tenta levar com velocidade o time do Boca. Aí Riquelme recebeu do lado esquerdo. Vira o jogo agora para o Ibarra. E vem o Boca. 47 minutos. Faltando um minutinho. Bola na esquerda para o Dátolo. Cruzamento. Cícero tirou dali. Júnior César. Fluminense encontrando um gás aí nesse finzinho. Dodô na ponta esquerda, Conca na ponta direita. Júnior César caprichou no Conca. Aí ele recebe o argentino. Conca devolvendo para o Cícero. Tentou devolver para o Conca. O Cícero devolveu mal. Últimos 30 segundos. Thiago Silva dá um chutão lá para o ataque. Vargas toca de cabeça. Tá sozinho o Júnior César. Protege e toca no Conca. Aí com calma o Conca. Morel Rodrigues na marcação. Lá no chão o Conca queria falta, mandou seguir o juiz. 47,50. Apita Roberto Silveira. Fim de papo. Aqui em Buenos Aires, no estádio do Racing, deu empate e com gols. 2 para o Fluminense, 2 para o Boca, com 2 do Riquelme. Josailan. Chegaram aqui até o Thiago Silva. Tá vindo agradecer a torcida do Fluminense. Thiago, pode ser considerado esse um bom resultado hoje aqui no campo do Boca, no campo em Buenos Aires, não do Boca, mas no campo do adversário? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a equipe sabia do jogo que a gente iria nos encontrar aqui. E com essa pressão toda é muito difícil segurar. E nós conseguimos segurar um resultado muito bom, mas nada está decidido. Tem mais 90 minutos ainda. Luiz. Muito bem, Josailan. 2 para o Fluminense, 2 para o Boca. Quarta que vem no Maracanã, a decisão da vaga na decisão da Libertadores. Mas agora, meus amigos,
pode preparar aí coração, porque decisão por pênaltis. Valendo vaga na final da Copa do Brasil no Morumbi, em São Januário. Vamos ao Morumbi com o Kleber Machado.